Olá de novo a todos. Vamos retomar com aqui a apresentação Quando o Olho se Manifesta, e para isso contamos com a doutora Tatiana Gregório, do Serviço de Oftalmologia e da Consulta de Imunopatologia aqui do Hospital do Funchal. Obrigada. Olá, bom dia a todos, obrigada a todos pela presença e obrigada pelo convite, à doutora Teresa e à doutora Adelaide em específico, que me convidaram para falar aqui um bocadinho da nossa experiência. Sou oftalmologista aqui no César Ramo e, só contextualizando um bocadinho, somos um serviço de oftalmologia com 7 pessoas e já estive em serviços de imunopatologia com o mesmo número. Pronto, obviamente não fazemos, fiz a minha formação em Coimbra e trabalhei há algum tempo, não podemos fazer a mesma consulta de imunopatologia tão diferenciada, no sentido em que, obviamente, não somos os mesmos elementos e não nos conseguimos dedicar tanto a áreas tão específicas, e também porque não temos aqui, provavelmente, o volume que depois precisamos para outro tipo de manifestações e de equipas que se criaram. No centro onde eu trabalhava e onde fiz a formação em Coimbra, a consulta de imunopatologia era feita por 5 elementos especialistas, dedicados só a essa área, que só faziam essa área, e era uma equipa também multidisciplinar. Portanto, em 2 dias por semana havia um colega da medicina interna também dedicado às doenças autoimunes que fazia a consulta connosco no nosso serviço, no piso 8, em que faziam as ureites posteriores juntas em conjunto. A multidisciplinaridade desta área sempre me foi muito querida, até porque nós oftalmologistas temos também muita dificuldade em entender algumas das manifestações e conseguir contextualizá-las, e depois na parte do tratamento, da terapêutica, do seu seguimento, é uma área que para nós, a certa altura, vai tendo sentimos algumas limitações e algumas dificuldades. Pelo que aqui acho essencial, e nós temos esta proximidade com, pelo menos nós entre colegas, com o grupo de medicina interna, temos muita facilidade em partilhar dúvidas, batalhas e emoções, e penso que isto é muito produtivo para o tratamento mais adequado do nosso doente. E também por tentar alastrar, obviamente, e estas apresentações foram tão didáticas também para mim, que sou oftalmologista, para outras áreas que não só, obviamente, o grupo de médica e enfermagem, que seria o que de base nos lembrar, mas também nutricionistas, como foi falado, por profissionais de desporto, e tentar melhorar a vida destes doentes num todo. Aqui em termos de... Deixa eu ver se eu consigo passar. Não está a clicar. Ok, agora já está. Okay. Isto é um resumo só do que vos vou falar, mas aqui vou falar da minha experiência nas manifestações oculares de doenças imunomediadas ou autoimunes, em que as doenças oftalmológicas podem preceder uma doença sistémica, e reconhecer os seus sinais e sintomas pode facilitar o diagnóstico e evitar complicações, quer sistémicas, quer oculares, que existem e são potencialmente graves e ameaçadoras de visão. E vou também falar aqui de uma medicação em específico que tem toxicidade ocular e que implica, por enquanto, nas suas guidelines, que penso que vão ser revistas em breve, as últimas foi em 2016, já vamos falar nisso, mas que implica, por enquanto, seguimos as guidelines da Academia Americana de Oftalmologia, implica vigilância oftalmológica. Em termos das doenças autoimunes, já em 1948 se falava da ignorância imunológica ou do privilégio imunológico que existe a nível do sistema visual e do olho em si. E isso conseguia-se em estudos que a sobrevivência do autoenxerto na câmara anterior era muito superior a em outras localizações. E porquê é que se deve a este local imunologicamente privilegiado? Primeiro, para praticamente a ausência da drenagem linfática direta, só a conjuntiva e a esclera é que drenam para os gânglios submaxilares e submandibulares, e depois por um microambiente intraocular muito específico. Temos barreira hematoocular e temos uma barreira hematoocuosa, e que vai para o epitélio do corpo ciliar, e temos uma hematorretiniana, quer interna, quer externa. Pronto. Falando também aqui um bocadinho, temos inibidores que bloqueiam a ação do antigênio, temos várias citocinas e ligandos que bloqueiam estas atividades, e depois temos o envolvimento da tolerância, que é pelas células de Müller, que é pelo epitélio pigmentado da retina. O epitélio pigmentado da retina é do desenvolvimento da neuroectoderme, e ele acaba por fazer não só uma barreira de proteção, mas também um mecanismo imunologicamente privilegiado, porque acaba por ter vários ligandos e citocinas que bloqueiam os mecanismos de apresentação do antígeno. Aqui falando em termos de células imunitárias residentes
no olho. A uva, a córnea e a conjuntiva têm macrófagos ou células dendríticas apresentadoras de antigênio, mas mesmo assim ainda em menor quantidade. E na retina temos células mieloides especializadas como células da microglia. Mas nem o cristalino, nem o tecido extraocular, extravascular ocular normal contêm células T ou células B, e é uma expressão reduzida do complexo Mager desta compatibilidade em todo o contexto ocular. Isso, obviamente, limita a apresentação de oxigênio. Foi aqui algum resumo de alguns múltiplos mecanismos anatómicos e celulares que permitem esta estratégia de imunorregulação. Como já falei, a ausência da drenagem linfática, as várias barreiras hematoclares que temos, a escassez de células imunológicas resistentes, residentes, uma expressão reduzida do complexo Mager de histocompatibilidade, a escassez da apresentação tímica de proteínas intraoculares, o desvio autoimune da câmara anterior e também do vítreo, e este desvio, até tinha aqui uma imagem, não sei se perceberam, mas é muito interessante. Claro que depois, quando existem antigénios, eles são apresentados e eles conseguem, porque a câmara anterior é um ambiente que é banhado por um fluido, não é um humor aquoso, e é possível, através do canal de Schliemann, entrar na circulação venosa toda esta cadeia imunológica, só que depois, chegando ao baço, ela acaba por haver uma alteração em que há uma regressão das células CD4 e uma inibição da resposta imunológica. Tanto que isto é estudado em doentes que têm este desvio autoimune da câmara anterior, que são esplenectomizados, portanto não têm baço. Nós vemos que esta resposta, este desvio autoimune fica quebrado e não acontece, e também ele pode ser quebrado com múltiplos episódios inflamatórios que vai perdendo cada vez mais a sua eficácia. Por isso é que alguns das doenças podem ir mostrando mais agressividade nas suas manifestações da câmara anterior e da úvea ao longo do tempo. Depois, como já vos falei, do epitélio pigmentado da retina e de fatores solúveis e imunorreguladores que existem no humor aquoso. Pronto, e aqui o porquê deste privilégio imunológico? Por um lado, permite-nos, obviamente, algum privilégio, por exemplo, nos transplantes de córnea, que, obviamente, como já falámos, por não ter drenagem linfática, por não ser vascularizado e por não ter células residentes imunológicas, permite-nos ter a capacidade de fazer um transplante sem que, por exemplo, haver algum tipo de correlação em termos com prédios majores de histocompatibilidade. Eles nem sequer são estudados em 98% dos transplantes de córnea, a não ser transplantes de alto risco, além do terceiro transplante. E depois, eles permitem-nos fazer isso com uma medicação autoimune relativamente ligeira, portanto, corticoterapia, durante um curto espaço de tempo, e depois podem permanecer o resto da vida sem qualquer tipo de medicação. Isto é o único sítio em que temos este privilégio imunológico para estar a acontecer. Claro que depois temos a outra parte da reversa. Pode haver menor resposta a algumas infecções oculares, lá está. Como eles não temos forma de chegar, não é vascularizado, não temos sistema linfático, muitas vezes não temos tanta resposta a infecções intraoculares como conseguiríamos ter noutros espaços. Também o crescimento de tumores intraoculares, por ficarem com um mecanismo privilegiado, não há nada que os responda como isso e tem um crescimento às vezes muito mais acelerado. E também, obviamente, depois no caso da evite autoimune. Aqui falando um bocadinho de dividir, anatomicamente nós dividimos e classificamos estas inflamações tipicamente de uma forma anatómica, em que classificamos mais como anteriores, intermédias e posteriores, e eu vou tentar seguir mais ou menos isto, pondo outras manifestações oculares também autoimunes que não só a conhecida uveiite. Pronto, vou começar para a keratoconjuntivite seca ou doença do olho seco. É um grande espectro de doença oftalmológica, nem toda ela imunomediada, há vários fatores, mas quero falar dentro disto do síndrome de Joubrin, que já foi aqui falado. É uma doença sistémica inflamatória crónica, com uma infiltração nefrocitária dos órgãos exógenos e tipicamente com os sintomas de xeroftalmia, xerostomia e aumento das glândulas parótidas. A prevalência do síndrome de Joubrin em si é relativamente baixa, mulheres mais do que homens, idade média mais ou menos 40 e 50 anos. Claro que às vezes é difícil porque várias outras patologias autoimunes cursam obviamente com alterações da superfície ocular, até porque a conjuntiva é dos sítios mais altamente afetados por qualquer doença imunomediada pelas suas características anatómicas e também imunológicas, e quase todas as doenças autoimunes cursam com patologia da superfície ocular e com sintomas do olho seco em si e da superfície ocular. Mas pronto, temos que sempre pensar nesta entidade em si. Claro que ele pode ser primário ou secundário ao lúpus, esclerodermia e artrite reumatoide, sintomas e sinais orais, sintomas e sinais oculares, claro, aquilo que a mim é mais querido, biópsia das glândulas salivares e, obviamente, a avaliação também analítica. O teste Schirmer provavelmente não entra, obviamente, para os critérios de diagnóstico depois da patologia,
nós não nos vai mudar nada em termos de atuação, porque obviamente temos que melhorar os sinais e os sintomas da doença, independente ou não se ele for positivo. Mas em princípio, sem anestesia, menos de 5 milímetros aos 5 minutos, a produção reflexa é particularmente afetada nesta doença e é aproximadamente zero em doentes com síndrome de Joubert. Ponho aqui uma imagem de como fazer. Claro, o tempo de ruptura do filme lacrimal que nós conseguimos ver em lâmpada de fenda depois da aplicação de fluoxeína, que é a imagem que conseguem ver aqui, e também conseguimos ver, obviamente, a creatina ponteada superficial para alteração da superfície ocular. Testes muito simples para nós conseguirmos fazer uma lâmpada de fenda em qualquer consulta de oftalmologia. Se do síndrome de Joubert nós temos aqui a escalada terapêutica, não vos vou avançar com isto, mas é dentro de lubrificante, obviamente anti-inflamatórios tópicos, podemos precisar até de fazer ciclosporina tópica ou sistémica, muitas das vezes precisamos de associar também inibidores das metaloproteinases, por exemplo, a doxiciclina, precisamos de fazer alguma junção e às vezes, muitas vezes, oclusão do ponto lacrimal, membrana amniótica, PRGF na superfície ocular, portanto pode ser preciso fazer uma escalada terapêutica e muitas vezes precisamos de a fazer. Depois a keratite ulcerativa periférica, ou a chamada PUC, é uma doença inflamatória da córnea que leva a uma keratólise com uma diminuição da estroma da córnea periférica e para nós é muito grave porque tem um grande risco de perfuração. Mostro-vos aqui alguns exemplos em que aqui conseguem perceber que há um adelgaçamento muito grande na parte periférica da córnea e aqui já com uma perfuração espontânea. Onde é que costuma acontecer? Quase sempre à cabeça, artrite reumatoide, 90% dos casos estão associados a esta patologia, também lúpus, granulomatosa Wegener e doença inflamatória intestinal. Imunossupressão sistémica com tratamento tópico, obviamente corticoterapia, é preciso fazer uma imunossupressão, utilizar biológicos, se a doença de base não estiver controlada nós não vamos conseguir controlar esta patologia, lubrificação intensa e obviamente aqui também os inibidores das metaloproteinases. O risco de perfuração aqui é enorme, portanto quase sempre nós temos depois de ter atitudes cirúrgicas para fazer, lente de contacto terapêutica no início, colacinoacrilato quando ela é não tão periférica, ou seja, não tem limbo associado para nós conseguirmos expor e não é assim tão extensa, membrana amniótica em casos mais graves, transplante de córnea tectónica, obviamente com péssimo prognóstico, porque se estamos a pensar que temos o limbo associado, portanto aí já vamos ter vascularização, portanto a probabilidade daqui de rejeição é muito maior, e claro, cibovoxamida e rituximab se associada à esclerite. Falando aqui na esclerite, a esclerite nada tem a ver com a episclerite. A episclerite pode estar relacionada com doenças autoimunes, mas a grande maioria das vezes é espontânea, não tem relação e um episódio isolado não precisa de estudo. Não tem grande dor associada e é uma inflamação dos vasos muito mais superficiais. A esclerite não é fácil de diagnosticar ou de fazer o diagnóstico diferencial não só pelas suas queixas, também pela sua localização anatómica, mas com um teste fácil, com a aplicação da avinefrina, em que ela consegue fazer a constrição dos vasos mais superficiais, portanto a esclerite, em princípio o olho fica branco, na episclerite e na esclerite mantém-se tudo igual, porque não consegue fazer a vasoconstrição, a da avinefrina de vasos muito mais profundos. Portanto, é uma inflamação grave dos vasos profundos esclerais, 50% aqui está relacionado com patologia sistémica, tem dor que agrava os movimentos oculares, nós também vemos olho vermelho, e ela pode ser anterior ao posterior, que a posterior não dá uma inflamação tão evidente na superfície ocular, mas está obviamente perda de visão, pregas escleroideias, uma dor associada e para nós, ecograficamente, um sinal em T muito característico, tem um risco de perda de visão, quer a anterior, quer a posterior, e necrotizante com grande risco de perfuração. É de difícil tratamento na parte do ponto de vista ocular, implica quase sempre, já vamos ver, imunossupressão e mesmo assim, muitas das vezes é muito difícil de controlar. Então aqui casos de esclerite anterior, estas mais nodulares, aqui mais nodular e aqui já com uma escleromalácia com risco de perfuração. Artrite reumatoide aqui à cabeça e as outras que falámos também para as keratites ulcerativas periféricas. Corticoterapia sistémica, anti-inflamatórios não esteroides para combater dor orais inicialmente, depois precisamos de uma imunossupressão, metaltarsato, azatioprina, ciclosporina. O rituximab, dentro dos biológicos, dos injetáveis, é aquele que maior resposta tem para a esclerite e aquele que normalmente costumamos utilizar. Uma utilização, e muitas vezes repetimos aos 15 dias uma segunda, e os corticoides tópicos não são eficientes neste caso. A uveíte, vou falar e vou classificá-la como o nosso grupo de SAN classificou inicialmente, numa vista anatómica anterior, intermédia e posterior, e falarmos um bocadinho sobre elas, que é obviamente talvez das causas que nos mais põem em contacto uns com os outros em termos de oftalmologia.
Uma prevalência de 38 em 100 mil habitantes, 10% da cegueira legal, corresponde a 10% da cegueira legal em países envolvidos, semelhante a um glaucoma ou uma retinopatia diabética, portanto estamos a falar de um grande burner e uma grande alteração na vida destas pessoas, até que muitas delas estão em atividade obviamente ativa e laboral. 35% com visões abaixo da cegueira legal, portanto dos 20, 200 ou, como nós falamos aqui, dos 10% de visão. As causas imunes são maiores que as causas infecciosas, ou são mais comuns do que as causas infecciosas em algumas dos tipos de VIH, já vou explicar porquê. 50% são idiopática, até ao momento nós ainda não conhecemos uma causa conhecida, daqui a 20 anos provavelmente quem vier apresentar... Espera aqui, acho que não posso ser... Vou dizer não, agora serão 20% idiopática, provavelmente já vamos conhecer muito mais causas, e muitas vezes apresentam-se sem manifestações sistémicas. E, obviamente, é uma grande dor de cabeça para os oftalmologistas, uma área que acho que quase já ninguém se vai querer dedicar a isto, deve ser isto em neuro-oftalmologia e estrabismo, que vão fugir, porque, obviamente, são consultas muito diferentes. As consultas típicas da oftalmologia, habitualmente mais rápidas, com resolução cirúrgica e uma resolução que dá uma grande satisfação, muitas das vezes não saímos nada satisfeitos porque conseguimos responder, como vocês sabem, às vezes nem tudo está ao nosso expor e as doenças às vezes evoluem mesmo com um seguimento apertado e pode ser difícil, mas pronto, por isso é que estamos cá todos para partilhar conhecimentos. A circulação coroideia tem uma anatomia muito específica, portanto tem uma taxa de fluxo muito elevada, a maior do corpo humano, sequestra facilmente antigénios circulantes e é um reservatório de células imunorreativas e tem uma alta concentração de mastócitos, portanto vem aqui contrabalançar com todo o privilégio imunológico que o olho tem. Ele tem aqui, alguma dificuldade em gestão. Portanto, falamos aqui de alguns mecanismos reativos em termos das uveites e, obviamente, vocês sabem a regulação da expressão de citocinas intraoculares, que vão ter aqui um papel e um balanço entre citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. E a pergunta que estamos a fazer então, porque é que existe uveíte, apesar de haver este privilégio imunológico ocular, não é? Porque vai havendo, obviamente, destruição também da barreira hematorretiniana e também, como vos disse, ao longo de cada inflamação, se houver número de estímulos suficientes, o desvio imunológico autoimune da câmara anterior já não consegue estar presente, portanto ele consegue ser satisfatório até um certo volume de estímulo e depois ao longo do tempo e em cada flare ele vai sendo cada vez mais inibido até ao ponto de já não ser satisfatório. Pronto, e obviamente a existência de leucócitos ativados, e aqui sempre o balanço, obviamente estamos a falar das uveites autoimunes, mas o diagnóstico diferencial obviamente também tem que estar sempre com as uveites infecciosas. Bom, foi feito obviamente um estudo para a uveíte autoimune experimental e o olho normal contém um reduzido número de linfócitos T e células apresentadoras de antigênio, a inflamação conduz ao influxo dessas células para o olho, o padrão de expressão de citocinas intraoculares varia obviamente ao longo do curso da doença, como já falámos, e os intraoculares depois não voltam novamente aos seus estadios normais, portanto não podemos valorizar os flare-ups porque depois por cada flare-up já não vamos ter, já não conseguimos voltar outra vez mesmo com tratamento à estaca zero. Pronto, aqui há alguma imunogenética e obviamente os compressos do HLA com a correlação de algumas doenças, que obviamente a espondilite anquilosante ou as uveites HLA B27 positivas à cabeça, mas também o Birdshot e o Behçet muito correlacionadas com estes haplotípicos. A doença autoimune do olho tem características muito semelhantes com as doenças autoimunes dos outros órgãos-alvo. A resposta antigénio específica é direcionada para comprimentos específicos do olho ou dos seus tecidos circundantes. Os fatores ambientais e genéticos vão, obviamente, proporcionar o desenvolvimento desta doença. Mediada em modelos animais, os linfócitos CD4 positivos são os antigénios específicos para a maioria das inflamações oculares e respondem à imunossupressão. E claro, aqui pensando em uveíte, temos que pensar os dados demográficos, se ela é granulomatosa ou não granulomatosa e mais fibrinoide, porque nós mudamos completamente e põe-nos em ramos completamente opostos das suas doenças inflamatórias, os sinais e sintomas, que já vamos ver aqui sistémicos associados, a sua resposta à terapêutica, alguns classicamente só pela sua resposta terapêutica levam-nos a pensar mais numa hipótese diagnóstica do outro, se é aguda, crónica ou recidivante, e a sua localização dentro do olho. Isso é unibilateral, que para nós também é muito importante. Vou começar uma divisão muito rápida, sumária, de uma classificação anatómica. O uveíte interior, em princípio, espondiloartropatia seronegativa em adultos é das causas mais comuns, se não a causa mais comum, e na idade pediátrica é a tireoidiopática juvenil, que é
é um assunto que tanto nos preocupa, não tanto a parte da medicina interna, mas a nós, oftalmologistas, que fazemos esta parte das inflamações. Sarcoidose, TIN e a doença de Behçet. Pus aqui alguns exemplos, vou-vos tentar aqui demonstrar o que é cada um destes. Este, obviamente, com esta rede de fibrina toda e esta reação mais fibrinoide faz-nos lembrar uma espondilortopatia seronegativa, que era aqui o caso. Numa sarcoidose nós vamos ter uma inflamação granulomatosa, portanto nós temos precipitados em gordura de carneiro e depois podemos ter também nódulos na íris, dependendo se é no bordo ou no corpo da íris, por ser um nome específico, mas faz-nos muito pensar em sarcoidose ou então em outras doenças granulomatosas infecciosas, como por exemplo a tuberculose. A artrite idiopática juvenil dá um olho branco, muitas vezes não dá sintomas, portanto há uma inflamação crónica e quando nos chega muitas vezes já tem complicações oculares, incluindo esta que conseguimos ver aqui, que é uma keratopatia cálcica em banda. E esta é uma doença de Behçet que tem hipópiane. Pronto, há duas doenças que quando se manifestam com hipópiane e não são infecciosas, portanto não têm um caráter infeccioso, nós pensamos à cabeça, uma delas é o Behçet e a outra, as espondilopatias seronegativas, também se manifestam muitas vezes com hipópiane. Portanto, em princípio pensamos nestas duas, sendo para nós o Behçet é muito mais difícil tratamento porque nos surpreende todos os dias. E já vou mostrar depois porquê. Na uveíte intermédia, estamos a falar normalmente de causas como a doença inflamatória intestinal, a esclerose múltipla e a sarcoidose. Aqui mostro-vos aqui uns casos. Na sarcoidose normalmente nós temos snowballs ou snowbanks, ou seja, temos depósitos no vítreo de células inflamatórias que se vão depositando, vemos aqui, até parece aquelas cruas que acontecem nas cândidas, aquelas pearls, e temos um edema macular cistoide importante, que tem que ser tratado, que isto rouba visão e até é uma das principais causas de roubar visão nas uveites intermédias. A uveíte posterior, a doença de Behçet, na uveíte posterior as causas infecciosas são mais comuns, toxoplasmose à cabeça, é a causa mais comum em Portugal. Depois, a doença de Behçet tem um grande impacto porque é uma doença que causa uma retinite com vasculite e essa retinite, se for uma zona mais central, que é o caso aqui, até é um doente meu, esta retinite que nós conseguimos ver, se for mais central, rouba visão para sempre, depois dá uma cicatriz mesmo tratada. Se esta retinite for periférica, muito provavelmente não vai dar grandes sinais e sintomas, a não ser a inflamação em si, quando é central, rouba visão momentaneamente. Aqui nós conseguimos ver tipicamente sarcoidose, portanto nós conseguimos ver esta vasculite com esta dispersão muito conhecida ao longo dos vasos. Depois aqui com múltiplos, temos o vagonaria arada com múltiplos descolamentos neurosensoriais e aqui um birdshot, pronto, com múltiplas lesões multifocais esbranquiçadas. A uveíte por HLA-B27 positiva é a causa mais comum, ou das uveites mais comuns anteriores com causa conhecida, 30% a 50% eles têm positividade analítica para HLA-B27 e destes 50% têm espondilortopatia, portanto nem todos precisam ter causas nem artríticas, nem também psoríase ou síndrome de Raynaud ou outras causas conhecidas juntos com o HLA-B27. Mas nós sabemos que vão ser uveites recidivantes, portanto sabemos, a partir de quando pedimos este marcador, que faz parte obviamente do estudo de qualquer uveíte anterior, sabemos que eles vão recidivar e temos que explicar isso. Um terço dos doentes ao contrário agora, um terço dos doentes com espondilortopatia têm uveíte associada e nós temos de estar muito em relação quando há um diagnóstico, quer de alto sistémico relacionado com o HLA-B27, quer ao contrário, também é preciso, porque estamos a falar que ainda é um volume importante de doentes que depois vão ter outras alterações e às vezes nunca são perguntados. São pessoas que acordam só de manhã e não percebem porque é que têm dificuldade, é porque é que há dentro os têm que ajudar a sair da cama porque não se conseguem bem movimentar, quando obviamente se ligando tudo pode-os ajudar muito em termos de estilo de vida. O HLA-B27 é o fator de risco genético mais conhecido para a uveíte anterior aguda e aumenta em 26% o risco de ter esta uveíte, portanto para nós é um fator muito importante. O primeiro episódio é normalmente entre os 20 e os 40 anos. A doença de Behçet é 9% de todas as uveites, obviamente não é a nossa causa mais comum, mas como vos disse, é uma causa que muitas das vezes nós em seguimento, em tratamento, se eles têm um episódio de retinite e ela é central, é uma grande frustração quando isso acontece porque rouba a visão imediata para isso. É também muito difícil de diagnóstico, até porque depois, para conseguirmos chegar ao diagnóstico final de Behçet, quase sempre é Behçet presumida, ainda por cima se só tivermos manifestações oculares, porque pode ser mimetizado por muitas outras coisas. Quando vamos pedir, muito provavelmente tem um IgA positivo, porque vivem em Portugal e vão ter IgA positivo, nós vamos pensar que ela é uma tuberculose, tratamos para a tuberculose e depois afinal vai continuar a progredir e depois vamos a começar a perceber que afinal depois de 9 meses então não era uma tuberculose
e isto vem sendo até, muitas vezes, o diagnóstico é tardio e arrastado. Há uma alta prevalência do marcador HLSP51 em Portugal e tem um atingimento sistémico. O ocular dá uma ovite anterior não granulomatosa, mas com vesícula grave, com hipópion, tem vasculite, tem oclusões químicas, tem embranhamento vascular e hemorragias e tem focos de retinite necrotizante, portanto é muito grave. Pronto. Aqui são manifestações sistémicas relacionadas com doentes com uveíte. Depois, pronto, obviamente elas têm quer gastrointestinais, quer diarreia, quer cefaleias, e algumas destas coisas vão-nos pensando em cada um destes diagnósticos. Obviamente, se tiver cefaleias, vamos pensar numa doença de Behçet, provavelmente uma sarcoidose ou uma von canadiarada, auditivas também, uma granulomatose Wegener ou uma von canadiarada, se tiver diarreia, uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, e isto vai-nos, obviamente, se tiver artralgias, vamos pensar, obviamente, lúpus, espondilite anquilosante, Behçet, portanto vamos pensar noutras coisas, úlceras obviamente genitais, pensamos sempre em Behçet, e vai-nos ajudando obviamente a juntar aqui, encaixar as caixas para podermos fazer um diagnóstico. Pronto, o mesmo obviamente para doenças dermatológicas, o vitiligo, para a vulcanodiarada ou a alopécia, a pseudofoliculite para os doentes de Behçet, obviamente para nós também o rasco cutâneo, porque a sífilis obviamente é um grande imitador e atualmente há uma grande prevalência de sífilis e uma grande prevalência de doenças, de manifestações oculares com sífilis e de neurosífilis, portanto tem que ser sempre obviamente excluída dentro destas causas, apesar de estarmos a falar de doenças imunomediadas. Depois pesquisar padrões, como vos falei, é uma uveíte, tem cefaleia, tem doenças cutâneas, tem lesões cutâneas, tem diarreia, tem artrite, tem hipópia ou não, vem com lesões cutâneas, tem vasculite retiniana associada, para nós conseguirmos por aqui começarmos a fazer diagnóstico diferencial, visto como vamos ver laboratorialmente ajuda-nos em 5% das uveites, portanto nós temos pouco apoio de algo que diga perentoriamente, a não ser obviamente VDRL positivo, por causa de nós é um descanso, que é isto. Depois, quando investigar, quando é uma uveíte anterior grave, refratária, granulomatosa, bilateral ou recorrente sem causa conhecida, obviamente se tem um HLA-B27 positivo, à partida, se for uma uveíte anterior não granulomatosa, há de ser isso, portanto não precisamos estar aqui com grande sofrimento em relação a isso, e se for uma uveíte posterior. Temos de fazer sempre hemograma, ECA, HLA-B27, o exame sumário da urina até por causa do tino, e não só, e VDRL e IGRA. O diagnóstico é quase sempre clínico. Na uveíte, parar a inflamação e evitar complicações. Corticoterapia temos tópica, temos sistémica e temos local, quer intravítrea, subcutâneana e subconjuntival. Utilizamos todos, de modo, dependendo da sua gravidade e de qual é que é o local anatómico que está afetado. Muitas vezes temos de passar, obviamente, por uma imunossupressão com imunossupressores e biológicos. Pronto. Aqui falar um bocadinho, a corticoterapia não é isenta de riscos, catarata subcapsular posterior, faz hipertensão intraocular com glaucoma secundário de ângulo aberto por alterações da malha tuberocular, dá hipertensão intracraniana com pipilidema e pode dar esta entidade que agora está até cada vez mais frequente, que é a coronarretinopatia serosa central por um aumento de cortisol, ou endógenos em pessoas tipicamente que chamam com personalidade A e com stress crónico, ou exógenos com corticoterapia sistémica. E está aqui os riscos também, obviamente, dos intravítreos e perioculares com perfuração e glaucoma agudo. O FOCUS é um estudo em que nós nos baseamos, que ele faz um consenso para a utilização de terapêutica imunomodulatória nas uveites. Onde faz aqui um resumo, portanto eles põem como iniciar o tratamento, quer o que é que está ou não afetado e depois a gravidade da doença em si, e depois faz o nível de evidência e da recomendação para a utilização de cada uma destes fármacos que nos estão disponíveis, dependendo obviamente do seu grau de atuação para cada uma das nossas patologias típicas oculares. Pronto, e o FOCUS é um consenso no qual nós nos baseamos para a introdução da medicação. Obviamente, como vos disse, tem um contexto que muitas das vezes utilizo e preciso de apoio da medicina interna na prescrição, na manutenção, no seguimento, para melhor cuidar destes doentes, na introdução desta medicação. Obviamente aqui o adalimumab para nós, e já vos vou mostrar, vem mudar radicalmente o tratamento das doenças da uveíte posterior não infecciosa, sendo que é aprovado pela FDA, pela EMA, que nós podemos utilizar pela uveíte só até por si, portanto sem precisar de nenhuma causa conhecida, e tem ótima resposta e veio realmente mudar o paradigma dos nossos doentes com esta medicação. E pronto, obviamente muitos dos novos biológicos e dos outros biológicos vão sendo falados.
Aqui é para vos mostrar o visual, portanto, o visual é o estudo da utilização do adalimumab, o visual 1 para doentes com uveíta ativa, o visual 2 para doentes com uveíta inativa e depois o visual 3 no seguimento, no ongoing, no seguimento destes doentes, quer em termos de eficácia, quer em termos de segurança. Pronto, e vem-nos mostrar que eles reduzem eficazmente e significativamente a inflamação nestes doentes, quer com a ativa, quer com a inativa, com a diminuição, obviamente, dos flare-ups, quer sem efeitos adversos importantes, novos, conhecidos a longo prazo, mantendo, obviamente, a sua eficácia. Portanto, aqui um resumo dos três estudos. Pronto, as doses são, nós fazemos 80 mg de baseline, depois repetimos à primeira semana e depois o esquema quinzenal das 40 nos adultos, na idade adulta. A vasculite, tanto que ele também está, obviamente, aprovado para a idade pediátrica e é muito utilizado na terapia básica juvenil. A vasculite retiniana. Na vasculite retiniana separei aqui, mas às vezes não se dá para separar da parte das uveites, não é? Porque é uma manifestação também da inflamação retiniana e coroideia. Mas a vasculite retiniana, à cabeça pensamos em lúpus sarcoidose, doença de Behçet ou a artrite nodosa. Também se está mais envolvida a parte arterial ou a parte venosa ou ambas, consegue-nos ajudar aqui um bocadinho até a sua característica inflamatória, ajudar-nos aqui um bocadinho pensando a distribuir em termos de diagnósticos diferenciais das doenças imunomediadas e nunca esquecer que a vasculite retiniana pode estar associada à vasculite sistémica e vasculite cerebral, portanto, exame de imagem pode ser e deve ser mandatório nestes doentes. Ela é primária por um envolvimento vascular direto ou pela acumulação de células inflamatórias na parede vascular, a alteração da sua permeabilidade, e o edema macular cistoide, portanto, pela alteração da permeabilidade vascular, é uma das principais causas de perda de visão nestes doentes. Aqui é uma abordagem, um esquema de abordagem que nós utilizamos para o diagnóstico diferencial destas doenças e em Portugal, obviamente, nunca se esquecer tuberculose e sífilis, que também são uma das causas comuns em nós e que devem ser sempre, obviamente, excluídas. Na neuropatia óptica das causas inflamatórias, decidi também aqui abordar a artrite de células gigantes, é uma vasculite sistémica de pequenos vasos, com uma perda visual marcada, e em 75% ela é precedida de episódios de amarose fugaz, e amarose fugaz até muito típicas, são muito rápidas, resolvem muito rapidamente, e devem-nos, na sua faixa etária, devem-nos pensar à cabeça se não se pode tratar e tentar estudar analiticamente estes doentes e até tentar perceber sistemicamente se isto está envolvido. Ela é bilateral em 25 a 50% dos casos, se não tratada quando a sua apresentação é unilateral, e em 37% a sua apresentação é simultânea. Para nós é uma apresentação gravíssima, em que dá uma perda de visão com cegueira, que não é reversível, portanto, muitas vezes nós tratamos, quando o seu diagnóstico, obviamente, tem que ser diagnosticado e tratado pelo seu risco sistémico, obviamente que sim, mas também pelo risco de envolvimento bilateral. VS, PCR, trombocitose e uma anemia normocítica normocrónica e a corticoterapia intravenosa. Aqui falando, e já estou quase a terminar, da toxicidade ocular, como vos disse, Marmor e a Academia Americana de Oftalmologia fizeram os primeiros, tinham as suas primeiras guidelines específicas em 2011, voltaram a republicá-las em 2016 com novos exames diagnósticos em oftalmologia que poderiam ajudar nesta doença, nesta toxicidade, e eu penso que elas vão ser revistas porque atualmente, provavelmente com as doses utilizadas e com o conhecimento, estamos a falar de um risco bem menor do que quando se falava da cloroquina ou da resoquina. Ela dá uma perda irreversível progressiva com uma maculopatia em alvo muito comum, muito típica para nós, até chamada old boy. A sua detecção deve ser precoce, porque, como vos digo, ela é reversível e continua a progredir mesmo depois de detectada. Portanto, a sua detecção precoce vai evitar que haja manifestações mais graves. E, como vos digo, para doses diárias de até 400 mg por dia, o risco cumulativo até aos 5 anos é de 1%, aos 10 anos 2% e vai aumentando, mesmo assim menor do que 20% aos 20 anos de tratamento de doença. A toxicidade retiniana é menor com doses diárias de 5 mg por quilo, o que antes se falava dos 6,5 mg por quilo. Os fatores de risco, obviamente, uma insuficiência renal, tratamento longo, utilizo concomitante de amoxifeno. O que é que deve ser feito, o que é preconizado, e isto também veio mudar das outras guidelines anteriores, deve ser feito uma fundoscopia de base, não é para se detectar nada, é só para se detectar que haja uma doença macular prévia
ao início desta doença. Tem mais sentido acima dos 55 anos, é quando a doença macular ligada à idade pode ter mais impacto, obviamente, do que em idades mais precoces, porque em idades mais precoces, em princípio, se tivesse uma doença heredodegenerativa, mais facilmente nós saberíamos, porque teria, obviamente, outros sintomas e outra implicação na vida daquele jovem. Mas deve ser visto o fundo do olho e depois anual a partir dos 5 anos a certo tratamento. Deve ser feito o OCT e o campo visual. Alguns serviços estão a passar para uma clínica virtual de hidroxicloroquina, no nosso caso estamos aqui na Comissão de Ética para isso, até agora que já tenham conseguido completamente aprovado o Santa Maria, já tem aprovado, e aí o doente não tem um contacto prévio, faz como se fosse o nosso rastreio de retinopatia diabética, portanto ele vem, ele é sinalizado, entra numa base de dados, faz uma avaliação, a retinografia só inicial e depois a partir dos 5 a 7 anos de tratamento ele é chamado anualmente, faz os exames com o grupo técnico, os exames são lidos num centro de leitura, se já houver alterações ou dúvidas é chamado para vir à consulta, se não tiver alterações ou dúvidas é chamado para vir no ano a seguir. É aqui o nosso objetivo, até para podermos otimizar a consulta, obviamente para dar resposta a quem precisa mesmo da consulta de imunopatologia, que não seja uma consulta só de rastreio, e para não conseguirmos passar ninguém despercebido, obviamente. Tendo em conta que ela acontece, mas tendo em conta a frequência desta patologia, obviamente nós não queremos deixar passar alguém que tem doença ativa ou precisa de outro tipo de cuidados para quem tem este rastreio a fazer. Como já falámos aqui todos, o diagnóstico, o diálogo multidisciplinar é essencial não só nas doenças autoimunes, mas em tudo. Vamos aprendendo sempre todos, obviamente, uns com os outros, tirando ideias, até porque a nossa experiência pessoal também vai impactar, obviamente, naquilo que nós demonstramos e vai impactar o outro e vai, obviamente, ajudar o que o outro ainda não viveu, se calhar evita que ele viva, que alguém já viveu, e vai-nos ajudando também aqui a pôr as peças todas juntas do puzzle. Em conclusão, a cooperação e a comunhão é a chave para o sucesso diagnóstico e terapêutico nos cuidados médicos deste doente. Não falei, obviamente, mas as complicações oftalmológicas podem ser graves, muitas delas até que implicam resolução cirúrgica, há algumas que para nós não têm tanto impacto, como por exemplo a catarata, a resolução cirúrgica em princípio é relativamente fácil e com menos alguma experiência cirúrgica é relativamente fácil de resolver, algumas delas muito mais difíceis, como o glaucoma, ou outros tipos de coreirites ou retinites que impliquem cirurgia de retina ou de glaucoma. Daqui, obviamente, evitar esses casos mais complicados vai ser, obviamente, vantajoso para todos e para o nosso doente, em primeiro lugar, obviamente. Agradeço e deixo aqui o típico da clichê do oftalmologista, não é? Que é ver as visões, em que ele pergunta, a linha que eu mais consigo ler é Made in China. Portanto, está bom, né? Já nem precisa de ler a escala de Snellen, já lê tudo. E, obviamente, a oftalmologia vai muito para além disto. E dar a conhecer também, obviamente, o que nós fazemos também é do nosso agrado. Eu agradeço, o Serviço de Oftalmologia agradece aqui a presença. Obrigada. Obrigada a nós pela contribuição excelente para aqui a nossa sessão e desta revisão de todas as manifestações oculares. Acho que fomos todos a ganhar. E agora, comentários. Alguém quer se manifestar? Aqui também não houve perguntas, se não houver. Parece que tem uma pergunta. Não é? É um agradecimento. Ok, obrigada a todos. Obrigada. Até já. Obrigada. E vamos agora continuar e saber o que a PEL nos diz nesta área, e para isso contamos com a presença da doutora Alexandra Chaveiro, do Serviço de Dermatologia do Hospital Beatriz Ângela.
Bom dia, é um prazer estar aqui hoje a falar da pele e devo agradecer o convite, o amável convite que me foi dirigido pela organização, em particular a doutora Teresa, e também congratular pela iniciativa destas reuniões, desta abordagem multidisciplinar, e da minha parte agradecer também a importância que é dada à dermatologia e, portanto, reconhecer que nesta abordagem multidisciplinar a dermatologia poderá ter o seu papel e esse poderá ser importante. Não deveria estar a... Sim. Obrigada. Como é que eu faço? Já consegui. É aqui neste? É nas setinhas? É? Pode ser. Não pode ser no rato? Pode ser no rato, não é? Mas ele não passa. É melhor nas setinhas. É melhor nas setinhas. Bom. Afinal não é só online que isto corre mal. Aqui também pode haver os seus problemas técnicos. Bom, mas vamos avançando, já estamos um bocadinho adiantados no tempo. Portanto, a pele é frequentemente envolvida nas doenças sistémicas e nas doenças autoimunes em particular. E saber reconhecer estes padrões pode ser extremamente importante, porque pode nos dar uma ajuda no diagnóstico das doenças autoimunes, alertar para formas graves e também poderá ter um valor prognóstico. Já se falou aqui a apresentação que eu gostei muito do Dr. Carlos Carneiro em relação à importância do exame, da clínica, de fazermos uma história clínica, falarmos com o doente. E na dermatologia eu gosto sempre de sublinhar isto porque nós somos muito tentados, até pelos colegas, a fazer diagnósticos só com uma fotografia e devemos sempre resistir, ver os doentes em consulta, mesmo os colegas. Não fazer consultas de corredor corre sempre mal. Fazer uma boa história, valorizar. E também aqui na dermatologia, a sintomatologia já nos pode ser bastante orientadora. O prurido localizado, generalizado, o ritmo do prurido mais noturno. Começamos logo a pensar, temos escabioses, picadas de inseto, o ardor nas toxidermias, a dor em algumas doenças inflamatórias como o pênfigo, em algumas doenças infecciosas como as celulites, a hipostesia, por exemplo, na doença de Hansen, tão característica a perda da sensibilidade térmica. E depois fazer um exame objetivo de cuidado, convidar sempre o doente a despir-se, explicar qual é a importância do vermos despido, não só porque dentro da patologia que o preocupa poderá haver lesões que ele não valorizou noutras áreas, menos expostas, como também, e é sempre oportuno, fazer um rastreio do cancro de pele. Para a facilidade aqui da minha apresentação, porque de facto o envolvimento que tenho é muito extenso, eu subdividi em 6 capítulos, digamos. E começamos pelas fotodermatoses. Fotodermatoses são dermatoses que cursam com fotossensibilidade. Fotossensibilidade é uma reação anómala à radiação visível, ultravioleta, e que se manifesta por um racho, que pode ser ou não acompanhado por sintomas locais ou sintomas sistémicos. Quando nós pensamos em fotodermatoses, eu acho que todos nos vem à cabeça doenças autoimunes, e em particular o lúpus. E não é por acaso, porque um dos critérios clínicos para o diagnóstico de lúpus é de facto a fotossensibilidade. E dentro destas manifestações de fotossensibilidade no lúpus é o lúpus cutâneo agudo, com este aspecto característico em asa de borboleta, que se vê ainda melhor nesta imagem, em que há uma associação que o doente reconhece com a exposição solar, portanto pode ocorrer algumas horas após a exposição solar, pode não ter, do ponto de vista local, grande sintomatologia, apenas algum calor, algum ardor, mas observa-se este eritema com algum edema subjacente, ocupando as regiões malares e o dorso do nariz, e muito característico, devemos chamar sempre a atenção, o facto de poupar o sulco nasoligeniano. O lúpus cutâneo agudo é usualmente observado no espectro de lúpus de doença grave, de doença sistémica, portanto, estas doentes virtualmente não estão assintomáticas, terão outras queixas, é frequente terem também aftas orais, queixas articulares, mas muitas vezes não têm, porque a manifestação cutânea pode ser a primeira manifestação da doença, mas quando pensamos neste diagnóstico, temos sempre que excluir doença sistémica. Os doentes com lúpus, 50% deles terão em alguma fase da sua doença manifestações cutâneas de lúpus cutâneo agudo.
Mas não é só o lúpus que cursa com fotossensibilidade, e há diagnósticos diferenciais muito importantes e muito frequentes na clínica que devemos ter sempre em consideração e saber distingui-los. Um fator que despoleta aqui, estamos num doente como a rosácea, de facto o sol pode agravar, mas haverá também outros fatores desencadeadores, como os alimentos condimentados, as bebidas alcoólicas, que serão mais frequentemente desencadeadores destes flares, destes agravamentos da rosácea. A rosácea não poupa os sucos nasogenianos e, ao contrário do lúpus cutâneo agudo, em que não observamos pústulas, aqui é frequente a ocorrência de pústulas. A dermite seborreica também cursa com o eritema centrofacial, que também não poupa o suco nasogeniano. Os fatores desencadeadores, além do stress, o sol também poderá ser, mas o stress será muito mais frequente, e a história clínica destes doentes é completamente diferente. Têm dermatoses crónicas, com períodos de agravamento, com o envolvimento também do couro cabeludo, dos pavilhões auriculares, muitas vezes as zonas seborreicas do tronco, completamente distinto do lúpus cutâneo agudo. Muito raramente o lúpus cutâneo agudo poderá ter um processo inflamatório tão exuberante que leva a um descolamento da pele, com bolhas de descolamento da pele, como é o caso desta doente, que estava internada no Amadora Sintra, já com um lúpus conhecido, e que no flare da sua doença teve este aspecto necrólise epidérmica-like de lúpus. Claro que aqui teríamos que pensar noutros diagnósticos diferenciais, e coloco-vos aqui à direita um doente também com envolvimento centrofacial, com edema, inflamação, mas que neste caso é uma celulite com isolamento de um estafilococcus e uma abordagem eficaz com antibioterapia direcionada. O envolvimento mais frequente do lúpus cutâneo agudo é de facto a nível da face. O tal aspecto tem asa de borboleta muito característico, mas pode envolver outras áreas do corpo e devemos sempre procurá-las. Deve-nos chamar a atenção a tonalidade eritematosa desta dermatose, em oposição a outras doenças fotossensibilizantes sistémicas, como é a dermatomiosite, em que a tonalidade é violácea, e é muito característico no lúpus poupar estas superfícies interarticulares, enquanto na dermatomiosite as lesões são prioritariamente aqui nas regiões interarticulares. Além da coloração, que é muito mais violácea na dermatomiosite, a dermatomiosite tem um prurido muito intenso, difícil de controlar, associado. Claro que quando nós temos lesões deste género e não temos já um diagnóstico de lúpus, ou não há um racho em asa borboleta, temos que pensar noutros diagnósticos diferenciais, além do dermatomiosite, eczemas, psoríase, linfoma. E, por exemplo, a psoríase muitas vezes tem aspectos bizarros, já há doentes com psoríase, com formas de psoríase um pouco bizarras, e muitas vezes teremos que fazer biópsias para esclarecer. À direita é um doente com uma dermatomiosite, à esquerda com uma psoríase, e, como podem imaginar, se nós tratarmos com fototerapia, a dermatomiosite será um desastre, e, por outro lado, se não diagnosticarmos a dermatomiosite e não fizermos um estudo destes doentes, nomeadamente para despiste de doença neoplásica subjacente, que é tão frequente nos adultos, também será um erro. Este é um doente típico de uma dermatomiosite, um doente de 83 anos, que entra no gabinete sem antecedentes patológicos relevantes e que conta uma história desde há 3 semanas, num racho extremamente pruriginoso, e vejam aqui o envolvimento das áreas fotoexpostas, o couro cabeludo, a região retroauricular, a pressão via do pescoço, os ombros, aqui esta tonalidade poiquilodérmica, com a atrofia, com este brilho. Tinha também aqui nos cotovelos e um aspecto característico aqui na região interarticular. O senhor contava que, para além do prurido e desta fotossensibilidade, tinha notado nas últimas semanas dificuldade a levantar os braços, a pentear, subir escadas. Portanto, aqui um doente com um rasgo característico, com uma miopatia, foi fácil o diagnóstico de dermatomiosite. Neste doente, o tumor que nós encontramos foi um melanoma. Não é muito frequente essa associação, e até era um melanoma fininho. O doente depois, entretanto, infelizmente, apesar dos nossos esforços, faleceu. Assumimos que poderia ser paraneoplásico. Este aspecto que eu estava a falar nas superfícies articulares, estas pápulas de Gottland, que são patognomónicas, mas atenção, são patognomónicas, mas colocam diagnósticos diferenciais. Muitas vezes poderá ser uma psoríase, poderá ser um lichen plano, e, portanto, na dúvida, é sempre biopsar. Mas este aspecto muito característico da atrofia da pele, que cria este brilho, são as pápulas de Gottland, que são, de facto, patognomónicas, e se tivermos um diagnóstico clínico com suporte histológico, podemos considerar que estamos mesmo perante uma dermatomiosite. Também o heliotropo é patognomónico, é esta tonalidade violácea nas pálpebras. Claro que há outras entidades
que cursam com eritema das pálpebras, manualmente com descamação, com evolução crónica, portanto, diferente. Este aspecto aveludado, este quase edema, está muito associado com a miosite e é também uma manifestação cutânea que nos deve sempre alertar. Mas quando falamos em fotossensibilidade, temos sempre que pensar, aliás, em todos os doentes, a história medicamentosa é fundamental. Esta doente estava a fazer um antidepressivo tricíclico e teve este racha. Se repararem, poupa aqui o lábio superior, o mento e a face anterior do pescoço, e, portanto tem este padrão fotodistribuído. E esta doente do lado direito aplicou um creme com perfume e fez esta dermatite de contacto com um padrão foto. A fotodermatose mais frequente é completamente benigna e com uma boa história clínica não precisamos de mais nada, não precisamos fazer quaisquer exames. A história clínica típica são mulheres jovens que nos primeiros dias de exposição solar desencadeiam este racha papular, vesicular, extremamente pruriginoso, envolve as zonas fotoexpostas, mas poupa as zonas que estão habitualmente fotoexpostas, nomeadamente a face. Há um desenvolvimento do photohardening e, portanto, nessas zonas não surgem lesões. E as lesões são extremamente pruriginosas. Se não fizermos nada, desaparecem sem deixar quaisquer cicatrizes. Não têm quaisquer queixas sistémicas associadas. Portanto, lembrar-se aqui que o diagnóstico diferenciado que podíamos colocar era com lúpus cutâneo agudo, pelo aparecimento rápido, pelo facto de não deixar cicatriz. Mas aqui há um prurido intenso, não há quaisquer queixas sistémicas associadas, portanto não vale a pena complicarmos. É fácil fazer o diagnóstico. Mas a forma de lúpus cutâneo específico que os dermatologistas mais observam provavelmente é o lúpus discoide, que também é fotossensibilizante. Aliás, todas as formas de lúpus cutâneo específico, já falei o que é o lúpus cutâneo específico, cursam todas com fotossensibilidade. E o lúpus cutâneo discoide é muito frequente nos doentes com lúpus sistémico. Cerca de 25% dos doentes com lúpus sistémico terão, em alguma fase, a sua doença LHDC. Contudo, muitos doentes têm lúpus discoide, sem critérios para lúpus sistémico, e a probabilidade de evoluírem para lúpus sistémico será entre 5% a 15%. O que é que caracteriza o lúpus discoide? As lesões aparecem como manchas eritematosas, que se tornam túmidas, enduradas, formam uma crosta hiperqueratósica. Há um envolvimento dos folículos pilosos, isto é muito importante porque leva à perda dos folículos, com cicatrizes feias, com progressão, o nome discoide, este aspecto é uma moeda, é uma progressão centrífuga, com um halo periférico mais hiperpigmentado e uma atrofia central, e estes doentes, se não forem tratados, ficam com cicatrizes extremamente desfigurantes. Aqui um doente também com um LEDC, devo dizer que no início este senhor era um doente trabalhador da construção civil com uma exposição solar muito intensa, não tinha quaisquer outras queixas associadas, e eu coloquei a hipótese diagnóstica diferencial até com queratose actínicas, que é o caso do doente à direita. Também são fotoinduzidas, mas obviamente num contexto de oncológico. Este doente já fez várias cirurgias de carcinomas pulmonares e tem estas queratoses actínicas hipertróficas. Este senhor tinha estas lesões um bocadinho mais exuberantes, ele não tinha qualquer história que suportasse mais diagnósticos. Fiz-lhe biópsia, confirmou um LEDC, fez o plaquenol e ficou sem lesões, como podem verificar na fotografia inferior. Esta doente já com uma história de lúpus sistémico, com LEDC, e tem também estas lesões no corpo cabeludo, estas lesões da alopecia cicatricial, as lesões no corpo cabeludo de lúpus discoide cursam com alopecia cicatricial. A alopecia cicatricial é desfigurante, isto não volta a crescer cabelo. Neste contexto é fácil o diagnóstico. Se não houvesse um contexto de um lúpus, se não houvesse outras lesões de LEDC, ter-se-ia que fazer biópsia, porque a alopecia cicatricial por si só é um padrão, e poderia, por exemplo, ser como esta doente, que não é um lúpus discoide, é um líquen planopilar. Portanto, as alopecias cicatriciais, a não ser que já sejam num contexto conhecido, ter-se-á que fazer sempre a biópsia. O lúpus discoide se envolve acima e abaixo do pescoço, tem muito maior probabilidade de evoluir para lúpus sistémico. Os tais 5 a 15% serão mais, nestas formas mais tensas, muito mais frequente a associação, se é que logo no início não existir critérios para o lúpus sistémico. Então eu falei-vos de lúpus cutâneo específico. O lúpus cursa com envolvimento cutâneo em 80% dos casos, e podem ser formas de lúpus cutâneo específicas ou inespecíficas. Específicas são formas que, pelas suas características clínicas, pelas suas características histopatológicas, permitem o diagnóstico de lúpus cutâneo.
e diferenciam-se em 3 subgrupos: agudo, subagudo e crónico. As inespecíficas são lesões que cursam no lúpus, mas também poderão surgir noutras entidades, noutras doenças autoimunes ou noutras doenças. O que isso significa é que quando nós conseguimos reconhecer estas lesões específicas, sem muito mais estudos, conseguimos dizer que estamos perante um lúpus. Pode ser só um lúpus cutâneo, porque o lúpus cutâneo, porque o lúpus sistémico é uma doença multissistémica grave que pode ir desde um envolvimento só cutâneo até um envolvimento sistémico potencialmente fatal. E nós sabemos reconhecer que forma de lúpus cutâneo tem o nosso doente, é um barómetro para conseguirmos dizer qual é o risco deste doente ter uma doença sistémica grave, qual é o risco de ele progredir para uma doença sistémica grave. Isto é muito importante. As lesões inespecíficas, de uma forma geral, estão num espectro de doença sistémica grave, podem surgir em concomitância com lesões cutâneas específicas, portanto, e aí, obviamente, estaremos aqui no espectro de doença mais grave. Passamos aos eritemas figurados. Eritemas figurados é uma designação baseada no fenotipo destas doenças, que é um grupo de doenças, é um padrão de manifestação clínica. São lesões aciformes, anulares, policíclicas, centrífugas, mas que têm uma etiopatogenia completamente distinta entre eles. E são diagnósticos diferenciais extremamente desafiadores e muito importantes, porque muitos destes eritemas figurados surgem em doentes com doenças graves subjacentes, nomeadamente doenças oncológicas. Este poderá ser um algoritmo de abordagem inicial. Nós temos sempre que ter à cabeça, quando vemos o eritema figurado, 4 subgrupos: infeccioso, neoplásico, autoimune e farmacológico, portanto, uma associação com fármacos. Podemos tentar facilitar o nosso trabalho pensando tempo de duração, o fenotipo e orientarmos um bocadinho mais ao nosso estudo. Mas, normalmente, estes doentes, para além da clínica, salvo raras e honrosas exceções, e falaremos de algumas, é quase sempre necessária a realização de biópsia para chegarmos a um diagnóstico. Uma das formas de lúpus cutâneo específico, já falámos, o subagudo, que estava ali um dos subtipos, surge como eritema figurado, é o lúpus cutâneo subagudo. Portanto, são lesões anulares, são placas anulares, surgem também em áreas, são também desencadeadas pela exposição solar, mas classicamente é na porção superior do tronco, ou braços, não tanto na face. Tem este aspecto de placas anulares, muito bem definidas. Esta doente, eu avaliei em outubro, e a doente tinha esta dermatose há cerca de 2 meses, portanto tinha surgido no verão, não tinha quaisquer sintomatologia local associada, não tinha quaisquer queixas associadas, esta doente não tinha comorbidades importantes. No estudo que foi feito, não tinha quaisquer alterações laboratoriais, não tinha qualquer suporte para lúpus sistémico, mas a biópsia confirmou de facto que era um lúpus subagudo e, portanto, podemos dizer que a doente tem um lúpus cutâneo, neste caso, a variante papilosdescamativa. Mas o lúpus cutâneo subagudo pode ter uma variante mais anular, em que as lesões são também circinadas, mas tem um bordo elevado. Neste caso, era uma doente enviada pela reumatologia com um quadro de poliartralgia em estudo. E aqui, depois desta suspeita clínica confirmada pela biópsia, podemos dizer que a doente tem um lúpus cutâneo e, neste contexto, teria um lúpus sistémico. Portanto, estas duas variantes a considerar, papilodescamativas e anulares, pelo seu fenotipo, também colocam diagnósticos diferenciais diferentes. Nas lesões papilodescamativas, mais com psoríase, eczemas fotossensíveis, um linfoma cutâneo de células T. Nas variantes anular, mais o granuloma anular, as dermatofitias. A história medicamentosa dos doentes com lúpus cutâneo subagudo é extremamente importante, porque o lúpus cutâneo subagudo pode ser induzido por fármacos, e fármacos muito frequentes na nossa prática clínica. Antifúngicos como a terbinafina, inibidores de bromas protões, os inibidores de cálcio, alguns antihistamínicos, podem estar associados com o aparecimento de lúpus cutâneo subagudo. E clinicamente e laboratorialmente são exatamente iguais. O que nos pode ajudar a fazer a distinção, além da história medicamentosa de doentes polimedicados, são normalmente doentes mais idosos e com mais queixas sistémicas associadas. Quando está de facto associado a um fármaco e o fármaco é retirado, há uma regressão total das lesões e da parte laboratorial em cerca de 8 semanas. Isto não tem nada a ver com o lúpus sistémico induzido por fármacos, com antihistónicos positivos, que o grupo de fármacos que aí desencadeia as lesões é mais a procainamida, a isoniazida, a aminociclina, e aí as lesões cutâneas até são raras. A psoríase também pode ser portanto, um diagnóstico diferencial a considerar nos eritemas figurados. O linfoma cutâneo células T, não sei se conseguem perceber aqui o limite destas lesões, portanto, placas circinadas.
aqui também a nível das pernas, dos membros inferiores. O granuloma anular pode ser único e colocar o diagnóstico diferencial com uma doença de Lyme, com uma dermatofitia, ou pode ser múltiplo, colocar o diagnóstico diferencial com eritema anular centrífugo, e pensar também sempre aqui numa diabetes subjacente. A tinha, portanto, a dermatofitia, pode ser um diagnóstico diferencial para os eritemas fibrosos, e às vezes são bizarras as formas de apresentação desta infecção tão frequente. Por exemplo, este doente, com envolvimento aqui na face tão exuberante, e que já tinha feito 1001 coisas, provavelmente porque ninguém olhou para as virilhas e para os pés, em que aí era fácil perceber que o doente, de facto, tem aqui uma carga fúngica importante. O eritema girato repens, que é muito raro e que é virtualmente sempre paraneoplásico, com mais de 80% dos doentes com tumores subjacentes, normalmente o esófago, pulmão ou mama. O lúpus túmido, que é uma das formas de lúpus crónico, de lesões cutâneas específicas de lúpus, dentro do lúpus crónico, muito associado à exposição solar, raramente associado ao lúpus sistémico. A urticária também pode ter um aspecto figurado. O eritema sedativo multiforme, com lesões em alvo, que normalmente envolvem também a palma das mãos. Etiologias múltiplas, portanto, vemos um eritema sedativo multiforme a chavetas, o que é que poderá ser, mas neste caso era muito fácil, o doente tinha lesões herpéticas e tinha isto, sempre que tinha as lesões do seu herpes, tinha as lesões cutâneas. A dermatose EGA linear é uma dermatose rara, extremamente pruriginosa, são lesões, portanto, figuradas, arciformes, com um bordo bem definido com estas vesículas. O eritema, a dermatose EGA linear, apesar de ser rara, eu tive o privilégio de já ver duas. Esta outra doente, também muito exuberante, lesões extremamente pruriginosas, diagnóstico diferencial com outras doenças vesicobilhosas, nomeadamente com pemphigoide bulhoso, muito mais frequente neste grupo etário. O pemphigoide bulhoso responde muito bem à corticoterapia, a dermatose EGA linear não responde sequer à corticoterapia, a dermatose EGA linear pode ser idiopática, mas pode estar associada com fármacos. O fármaco mais reconhecido é a vancomicina, mas tem havido muitos relatos com os inibidores de TNF, e outros fármacos têm sido envolvidos no desencadear destas dermatoses. O pemphigoide bulhoso também pode ser, portanto, este aspecto figurado. O pemphigoide bulhoso é uma doença autoimune, é com o aparecimento de bolhas subepidérmicas, muito mais frequentes nos doentes mais idosos. Se surge noutras fases da vida, pensar em ser paraneoplásico. Despistar sempre na história medicamentosa, sobretudo nos doentes diabéticos, porque os inibidores de IPP4 estão muitas vezes desencadeadores desta doença. Passamos aos grandes imitadores. Já falámos hoje da sífilis. A sífilis tem de estar sempre na nossa cabeça. A sífilis é extremamente frequente. A sífilis voltámos a ver formas de sífilis que já não se via há muitos anos. Haverá vários fatores que justificam isso, que não entram no âmbito aqui da nossa discussão, mas temos sempre que nos lembrar da sífilis. A úlcera primária pode ter localizações bizarras. São úlceras pouco dolorosas, de bordes duros, endourados, com uma adenopatía normalmente satélite. Se não for tratada, a sífilis evolui. A sífilis é uma doença sistémica, infecciosa sistémica, que tem fases sintomáticas e fases assintomáticas. A sífilis secundária não é mais do que uma sífilis não tratada e que desenvolve um quadro sistémico com febre, adenopatias, artralgias, cansaço e um rache característico macular, maculopapular, no tronco, que caracteristicamente não poupa palmas nem plantas. Há diagnósticos diferenciais a considerar, nomeadamente uma entidade extremamente frequente, como é a pitiríase rosada. Portanto, a pitiríase rosada está associada à infecção prévia pelo herpes vírus 6. Tem um decurso muito característico, com o aparecimento de uma mancha, que é a primeira mancha, que é a mancha-mãe, vão aparecendo sucessivamente de forma aditiva mais lesões, são placas anulares, com uma descamação em colarete, desaparecem sem termos que fazer nada, mas é um diagnóstico diferente quando vemos estes doentes com uma pitiríase rosada. Se a história não for muito óbvia, pensar também na sífilis. Este doente, um doente paquistanês que vivia em Portugal, à data da consulta já vivia há 4 anos em Portugal. Dos seus antecedentes tinha tido uma tuberculose há cerca de 8 anos quando vivia em Inglaterra. Terá feito terapêutica, diz ele, durante 9 meses. E agora surgia desde há 2 meses com estes nódulos que começaram por surgir na fronte, progrediram para
para o pescoço, eram nódulos eritematoviuláceos, móveis sobre os planos profundos, indolores, havia algum discreto ardor, mas sem mais sintomatologia. Havia envolvimento palmar, com estas lesões também no dorso das mãos. Não havia adenopatias palpáveis, não havia mais nenhuma queixa sistémica e não havia organomegálias. O doente não tinha muito mais sintomatologia, já trazia umas análises médico-família muito interessantes, nomeadamente com VDRL não reativo. Seria sempre a minha primeira hipótese, uma sífilis. De qualquer forma, pedi novas análises, de novo com VDRL, o TPHA, até podia ser um fromprozone, mas fiz-lhe biópsia e coloquei as hipóteses de sífilis, sarcoidose, um linfoma, uma tuberculose. Poderia ter posto uma outra, deveria ter posto uma outra, que era a doença de Hansen, né? Clássicas lesões nodulares, mas de facto isto era uma tuberculose cutânea. E o senhor foi orientado para a infecto e depois para o CDP, fez terapêutica e houve resolução completa das lesões. Mais uma entidade que era raríssima, que continua a ser rara, mas mostra um grande retrocesso. Esta doente, uma doente brasileira, 56 anos, reside em Portugal há 12 anos, tinha uma história prévia de uma leucémia tratada no Brasil, uma hipertensão, uma dislipidemia, nada mais. Eu observei-a numa urgência, o colega chamou-me porque a senhora tinha um rache, com 15 dias de evolução, associado à toma de amoxicilina. Na altura, quando eu fui ver na urgência, não havia assim, de facto, não raste, tinha edema das mãos, as análises eram muito benignas, eu mediquei-a com corticoide, fez a evicção do antibiótico e vi uma semana depois e a senhora mantinha este edema das mãos, um edema duro, embora não tivesse hipertrofia aqui das cutículas, mas era um edema duro das mãos, e tinha uma história de cansaço, engasgava-se com facilidade, comecei logo pensar numa conectivite, uma esclerodermia, e fiz-lhe biópsia, e a biópsia foi extremamente esclarecedora. É uma doença de Hansen, não é? E eu fiquei muito aborrecida porque nem sequer pus essa hipótese, deveria tê-la posto. De facto, têm sido descritas na literatura algumas formas pouco habituais de Hansen, com esta manifestação inicial de dactilite. Portanto, também pensar, porque de facto aqui depois na revisão da literatura muitas vezes andaram a fazer terapêuticas excessivas, desajustadas, porque muitas vezes depois têm marcadores até positivos, ANAs positivos, e portanto complica muito aqui no diagnóstico. Red flags. Portanto, esta doente é uma doente de 37 anos, chega à consulta no verão, com frieiras. Verão, frieiras, ficamos logo uma pulga atrás da orelha, não é? Ela não valorizava, quer dizer, valorizava o suficiente para ir à consulta, incomodava, dizia que também de facto escrevia episódios que também eram compatíveis, portanto, com um fenómeno de Raynaud, e tinha estas lesões. Tinha estas placas no bordo dos dedos, eritematosas, um bocadinho infiltradas. Não era o eritema pérneo, provavelmente, quer dizer, o eritema pérneo normal não surge no verão, portanto, os sinais de alarme era fora da época expectável, muito prolongado, com o fenómeno de Raynaud, portanto, pedidas análises iniciais, logo com alterações importantes. Esta doente tem um lúpus com um envolvimento renal, e estas formas de eritema pérneo, que neste caso é uma perneose lúpica. O diagnóstico diferencial é difícil, não é baseado na clínica e na histologia, porque é exatamente igual, quer seja o eritema pérneo normal, idiopático, quer seja a pernicose lúpica. Mas o diagnóstico é feito pela miríade de outros sintomas e das análises que é feito a estes doentes. Mas estes doentes, 20% têm logo à partida critérios para lúpus, que era o caso desta doente, e é provavelmente, portanto, uma das causas mais importantes de lesões digitais nos doentes com lúpus. Portanto, pensar sempre, quando há, fora da época, as chamadas frigueiras, o eritema pérneo, é um sinal de alarme. Esta doente foi à consulta porque tinha uma arena vascular no nariz. E depois mostrou-me as mãos, na avaliação, tinha esta eritrocianose, que ela dizia, pois, eu sempre tive má circulação, mas uma rapariga de 24 anos. Tinha má circulação, não era, de facto, era um sinal de alarme. Esta doente já tem alterações analíticas importantes logo à primeira avaliação, foi orientada para a medicina interna. E depois eu via, uns meses mais tarde, porque numa ida à praia, ela desencadeou este rastro, não é? Que é um lúpus cutâneo subagudo, com uma histologia compatível, o que ajudou também no diagnóstico, porque ela andava ali ainda com uma conectivite mista, portanto é um lúpus. Esta doente é referenciada porque tem alterações da coloração da pele, com a hipótese diagnóstica de vitíligo.
De facto, a cegonha tem manchas hipopigmentadas, mas tem aquele aspecto de sal e pimenta. E tem uma pele da face endurada e, sobretudo, tem este edema das mãos, estas puffy hands, com alterações à capillaroscopia, com megacapilares, com áreas avasculares. E, portanto, esta doente tem uma esclerodermia com critérios até de mau prognóstico. Esta doente, um caso dramático, uma rapariga nova, de 36 anos, teve um parto em agosto, eu via ano passado, agosto, e em novembro desse ano surge na consulta porque diz que sente a pele grossa. Ela própria que custa a mobilizar porque sente a pele grossa. De facto, não há dúvida, é uma esclerodermia, não é? Andava a passear a sua esclerodermia e, entretanto, esta doente teve um desfecho fatal, já faleceu. Foi orientada para a medicina, foi uma doente seguida a mamadora Sintra, mas faleceu. Nós, na dermatologia, a esclerodermia também vemos, mas sobretudo o que nós vemos são formas localizadas de esclerose, não é? É a morfeia, que não tem fenómenos de Raynaud, que não tem aquele critério de gravidade, contudo muitas vezes podem ser morfeias generalizadas, impactantes na qualidade de vida dos doentes e nomeadamente esta doente com um síndrome respiratório restritivo pelo seu envolvimento quase em couraça. Em crianças, estas formas de morfeia podem ser extremamente debilitantes e devem ser diagnosticadas rapidamente e tratadas agressivamente para evitar estas atrofias com perda muscular, com cicatrizes extremamente debilitantes. Sinais de alarme, erosões da mucosa oral. Este doente, 37 anos, andava com úlceras recorrentes na mucosa oral, via-se estas erosões. O diagnóstico foi facilitado porque na avaliação do restante documento observavam-se estas vesículas, algumas já erosionadas porque são bolhas intraepiteliais. Isto é um pênfigo vulgar. O pênfigo vulgar é uma doença autoimune rara, que normalmente tem um prognóstico grave, atualmente com a introdução do rituximab com muito melhor prognóstico, mas é um diagnóstico que muitas vezes anda arrastado porque nem sempre há envolvimento cutâneo ao mesmo tempo com o mucoso, são úlceras orais, os doentes muitas vezes não valorizam e é um diagnóstico que também temos sempre que ter presente. E mais uma vez, a avaliação de todo o documento aqui foi a chave para o diagnóstico. O aparecimento de xantomas eruptivos também é um sinal de alarme, não é? Dislipidemias, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares. A urticária, a vasculite urticariforme, o que é que a distingue da urticária normal? A prevalência das lesões de mais do que 24 horas, normalmente com queixas sistémicas associadas a artralgias, cansaço, febre, deixam lesões hiperpigmentadas, pensar se há de facto uma vasculite subjacente e proceder, portanto, à biópsia e ao estudo destes doentes. As lesões de púrpura palpável, a púrpura pode ser palpável e não palpável, portanto a púrpura são manchas ericematosas que não desaparecem à vitropressão. Quando têm por base uma vasculite leucocitoclástica são palpáveis porque são inflamatórias. Não são sempre no contexto de doenças autoimunes. Aliás, grande parte delas são idiopáticas, por exemplo, em doentes de meia-idade, em climas quentes, depois de exercício físico, há muitas vezes o desencadear destas vasculites, que não estão associadas a mais nada, são idiopáticas e são autorresolúveis, mas tem sempre que fazer um estudo. A associação com medicamentos é frequente, normalmente ela ocorre 7 a 14 dias depois do fator agressor, pode ser um medicamento, pode ser uma infecção, ou, obviamente, se não houver nenhum destes fatores, pensar nas doenças autoimunes. A biópsia aqui, a biópsia para microscopia óptica apenas diz que é uma vasculite leucocitoclástica, não nos adianta nada em relação à etiologia, mas a imunofluorescência direta pode ser extremamente importante, sobretudo se houver envolvimento gastrointestinal, pensar na púrpura inox online, aí seria extremamente importante termos acesso à imunofluorescência direta. O granuloma, o pioderma gangrenoso, feridas cirúrgicas ou não, este era um caso de uma doente que tinha sido submetida a uma cirurgia hepática, um carcinoma hepatocelular, e depois teve esta ferida que, por muito que desbridassem, cada vez estava pior, é o clássico do pioderma gangrenoso. Mas há várias formas de pioderma gangrenoso, pode ser muito mais discreto. Estas formas hemorrágicas, numa rapariga de 15 anos, que foi inicialmente interpretado como uma celulite que não melhorava com a antibioterapia, e que de facto era um pioderma gangrenoso, uma variante hemorrágica que estava normalmente associada com doenças linfoproliferativas. Lesões cutâneas que parecem inocentes e não estão associadas com doenças autoimunes, mas são lesões que eu vos quero chamar a atenção, nódulos que aparecem de repente, esta doente, 87 anos, um nódulo que apareceu 2 semanas antes, a metástase revelou ser uma metástase de um tumor neuroendócrino,
Foi feitos estudos, detectaram um tumor no duodeno, foi feita a cirurgia, a doente continua bem. Foi um caso clínico muito interessante, os colegas de gastro apresentaram, porque é rara a metastazização cutânea nas tumores neuroendócrinos, sobretudo quando há uma doença já muito estabelecida. Esta doente isto era suposto, desculpem, este é PDF, era suposto aparecer depois o da direita, porque era fazer um bocadinho de suspense. Estas lesões parecem granulomas piogénicos, não eram granulomas piogénicos, são metástases. Esta doente tinha um melanoma acral lentiginoso. Cor cabeludo, o aparecimento de nós no cor cabeludo, nódulos, de novo, pensar sempre em metástase, este senhor no contexto de um cancro, uma neoplasia do pulmão. Esta doente já com uma história prévia de um melanoma, e estes nódulos parecem tão inocentes, eram metástases de melanoma, embora fossem melanóticas. Este outro doente já submetido a uma desarticulação de um dedo do pé no contexto de um melanoma acral lentiginoso, e estava a fazer pembrolizumab, e desencadeou estas lesões cracoacantoma-like, múltiplos no contexto da terapêutica. Nós temos visto formas de exuberantes de envolvimento cutâneo no contexto destas novas imunoterapias. Este doente enviado pelo João Espírito Santo, o João teve muito bem, é um doente com SAF e que tinha estas lesões papilopustulares no tronco, não é? Assim, à primeira vista até poderia ser só uma acne, não é? Mas neste contexto vale sempre a pena biopsiar, e a biopsia confirmou que de facto existe uma vasculite a favor de uma doença de Behçet. Como sabem, o Behçet envolve com frequência a pele, já foi agora aqui abordado o Behçet no envolvimento ocular, e do ponto de vista da pele, o clássico são as úlceras orais e genitais, mas provavelmente a forma mais frequente será mesmo as lesões papilopustulares, mas que pela clínica só não podem ser diagnóstico, porque realmente, clinicamente, elas são completamente indistinguíveis de uma acne normal, e portanto não pode ser utilizado como critério, a não ser que tenha a biópsia a dizer que tem uma vasculite. Esta outra doente é uma doente que a história é completamente diferente, era uma doente que já era seguida a nossa consulta já com uma suspeita de um Behçet, com história de úlceras recorrentes orais desde a infância, já tinha tido envolvimento genital, tinha uma história de inflamação ocular, tinha uma alergia, e depois numa ida à praia, até tem este herpes quando teve a exposição solar, tem estas lesões papilopustulares e que também na biópsia tinha um vasculite, mais um reforço. Como sabem, o diagnóstico do Behçet é difícil, às vezes é preciso juntarmos várias peças do puzzle para conseguirmos fazer o diagnóstico, tudo o que nos vier ajudar é bom. As lesões cutâneas parecem sérias, mas não são, estamos mesmo a terminar. Uma doença mãos, pés e boca, pensar, lembrar, normalmente em alguns períodos é sazonal, em alguns períodos do ano, são coxsackies, às vezes podem ter apresentações muito exuberantes e podem ocorrer nos adultos, lembrar que podem ocorrer nos adultos. Este aspecto de aftas palmoplantares, exuberantes e às vezes muito dolorosos. Estas lesões, a dermitestase é uma coisa que inquieta muito os internistas, chamam-nos muitas vezes por estas lesões exuberantes, vasculites, não é vasculite, isto é só estase, basta ficar em repouso e ela fica assim. Okay? Mais um aspecto de dermitestase, não tem importância nenhuma. A púrpura senil não tem nada a ver com o que nós estivemos a falar das púrpuras palpáveis, nada a ver. É fragilidade vascular típica dos idosos e associada a algumas medicações crónicas, nomeadamente a corticoterapia e também aos antiagregantes. Este doente, 2 internamentos com um intervalo de cerca de 3 meses lá no HVA, e sempre com o aparecimento desta lesão, chamam-nos para ver se seria uma vasculite. É um medicamento fixo, é uma toxidemia, um anti-inflamatório que o doente fazia sempre durante o internamento. Este outro doente também era suposto, sabemos o da esquerda primeiro, mas uma suspeita de um zoster, quando vamos ver o doente, de facto, vendo o despido, era simétrico, também tinha aqui, isto é uma dermite de contato com o adesivo. Portanto, há coisas que são simples. Por fim, lembrar que a história clínica é fundamental, não nos podemos nunca esquecer disso. A pressa inimiga da perfeição, às vezes precipitamos, passamos coisas, não devemos observar toda a pele. É fundamental pensar em diagnósticos iniciais, nem sempre é aquilo que nós achamos que é e vale a pena sempre investigar. Muito obrigada. Obrigada pela sua excelente apresentação. Acho que de facto as imagens valem por muito. E sim, concordo, a história clínica, não é? E depois o apoio de outros exames, além do exame físico, fundamental para pensarmos nestas hipóteses todas. E agora, questões que tenham, comentários. Sei que já vamos adiantados, mas... Eu tinha uma questão para cá. É muito
muito rápido à questão. Antes de mais, aproveito para parabenizar. Excelente apresentação. Sem dúvida nenhuma, nos colocou muito pequeninos e perceber que realmente este diagnóstico diferencial e a forma tão objetiva como realmente esta multidisciplinaridade que existe, não só na abordagem da história clínica e do exame objetivo, é realmente, sem dúvida, o alicerce para que nós possamos, de alguma forma, discutir os nossos doentes. Uma pergunta muito rápida, e foi até na sequência, por acaso na viagem para cá, estava a partilhar um caso meu que tenho seguido, de uma senhora de cerca de 68 anos, com uma artrite reumatoide diagnosticada há cerca de 20, a fazer terapêutica imunossupressora, associadamente tem como comorbilidades uma policondrite recidivante e um granuloma anular. Granuloma anular este, muito disperso, mas tem sido controlado nos últimos anos com ciclosporina, com boa resposta, mas o que é certo, houve aqui um trigger de um zoster que despolutou completamente este granuloma e que neste momento não tem estado a responder nem à terapêutica imunossupressora, nem nada. E, portanto, a minha dúvida neste momento é o que é que se podemos fazer exatamente neste sentido, porque em termos de, eventualmente, terapêutica biotecnológica que se possa fazer, para que possa, de alguma forma, enquadrar este tipo de patologias, não sei se na sua prática clínica, o que é que nos sugere, ou que, de alguma forma que nos possa dar, porque realmente temos estado de volta desta doente. E pronto, agora aproveito a oportunidade de estar aqui exatamente a ter falado sobre exatamente esse sentido. Muito obrigado. Obrigada pelo seu comentário. Então, em relação ao granuloma anular difuso, é difícil de tratar. O plaquenol é usualmente a terapêutica consensual, não sei se o doente está a fazer. Pronto. Os retinoides são extremamente eficazes. A isotretinoína, até não precisamos de doses muito elevadas e controla muito bem. E tem poucos efeitos secundários. Quer dizer, estando controlado do ponto de vista lipídico, sendo uma mulher que idade? 67. Tranquilo. Que é o grande problema da teratogenicidade. A isotretinoína muitas vezes consegue respostas muito boas. A pentoxifilina também pode ser sempre tentada. Mas é mesmo granuloma anular? Tem histologia de granuloma anular? Ok. Pronto, porque às vezes no contexto da artrite reumatoide algumas das lesões são granuloma anular-like, não é? E não são. É isso, nós fizemos mesmo uma histologia. Pois, exatamente, certo. De que forma é que era e foi nesse sentido que sim. Sim, pronto. Eu estava com metotrexato, plaquenol. Já estava a fazer plaquenol. Pois, a pentoxifilina é muito inócua, não é? Pode-se fazer. Mas a isotretinoína tem tido muito boas respostas, portanto eu acho que é de tentar. Eu iniciei há cerca de 3 dias a isotretinoína porque no meu estudo que eu estive a pesquisar foi só, mas não sabia que podia haver alguma forma. Livros, já se percebeu, está tudo nos livrinhos, como dizia o meu tutor. Está tudo nos livrinhos. É verdade, os nossos estudos falam muito de isotretinoína, tenho algumas doenças a fazer com muito boa resposta. Mas foi a primeira vez que não tinha grande experiência com a isotretinoína. A isotretinoína é um fármaco excelente. Nós usamos muito na acne, mas ultrapassa muito a acne. E no lúpus, por exemplo, o lúpus discoide, que tem má resposta ao plaquenol ou à terapêutica tópica, aquela doente do couro cabeludo é uma doente com um lúpus grave e com um lúpus discoide. O lúpus até está controlado, mas a parte discoide foi difícil controlar até começar a isotretinoína. E já lhe consegui parar a isotretinoína, ela está excelente. A isotretinoína é um fármaco que tem tido aqui tem múltiplas utilizações, portanto eu acho que fez muito bem. Muito obrigado. Logo me dirá. Muito obrigado, diga sincero. Obrigado. Se não houver mais questões. E vamos então prosseguir para a última sessão desta reunião e aqui com uma sessão online. Agradeço aqui à doutora Susana Clemente a participação do Serviço de Pneumologia do Hospital Beatriz Ângelo, penso que já está aqui connosco. Não conseguimos ver a partilha de ecrã. Boa tarde. Bom dia. Olá, bom dia. Eu perdi-vos, não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir, estamos. Não sei se tenho o Nós estamos a ouvir a partilha do ecrã. Então, vou novamente partilhar. Conseguem ver? Sim. Ok. Falta só colocar no modo de apresentação. Sim, isto tem um delay. Ok. Muito bom dia novamente. É um gosto
estar aqui convosco e antes, mesmo que à distância, e antes de começar queria renovar os meus agradecimentos à Comissão Organizadora, em particular à doutora Sara Freitas por me ter confiado este tema das doenças do interstício pulmonar nas doenças autoimunes e, apesar do adiantado da hora, espero mostrar-vos que vale a pena falar deste tema neste contexto. E vale a pena também porque sabemos que é um tema do presente e é um tema do futuro. E se olharmos para esta figura, vemos que o número de publicações e citações nesta área tem vindo a aumentar nos últimos 40 anos, sobretudo na última década, a partir aqui de 2018, em que de facto o número de publicações aumentou exponencialmente. E antes de começar a entrar diretamente nas doenças do interstício pulmonar, queria rever convosco só num slide o que é o espaço intersticial e quais são as suas principais funções, de modo a depois percebermos melhor a importância do seu atingimento e as suas consequências. Ora bem, então, o espaço intersticial é o tecido, é a porção anatómica que se localiza entre os alvéolos e os capilares pulmonares, que tem como principais funções garantir as trocas gasosas, facilitando a difusão do oxigênio e do dióxido de carbono. Funciona também como um apoio de suporte e de estrutura, portanto, possui fibras de elastina, de colagênio, tecido conjuntivo, tudo isto que vai ajudar o pulmão a expandir e a contrair durante os movimentos respiratórios de uma forma estável. Promove um equilíbrio de fluidos através da regulação dos vasos linfáticos, prevenindo a acumulação de líquidos, nomeadamente edema pulmonar. Tem também uma função imunitária, porque possui células, nomeadamente os macrófagos, que ajudam a proteger e a eliminar micro-organismos e também corpos estranhos. E, por último, participa também na cicatrização e na reparação quando existe insulto pulmonar. Claro que, quando a reação a este insulto pulmonar é exagerada e há uma inflamação e uma fibrose do espaço intersticial pulmonar, o que vai acontecer é que há um espessamento do espaço intersticial e, como imaginam, isto vai ter repercussões ao nível das trocas gasosas, com insuficiência respiratória e morte prematura. E é aqui que entram as doenças do interstício pulmonar, que são mais do que 200 entidades, portanto é um número de doenças, mas para facilitar, classicamente distribuímos-las nestes 5 grupos. E podem ver nesta imagem, da esquerda para a direita, o primeiro grupo, que são as pneumonias intersticiais idiopáticas, nas quais destaco logo aqui a primeira, que é a fibrose pulmonar idiopática, que é a mais prevalente, mas é também aquela que tem um pior prognóstico. Portanto, estes doentes, se não forem tratados, morrem em 3 a 5 anos, portanto têm um prognóstico muito parecido com muitos cancros. Depois temos o grupo das doenças do interstício pulmonar associadas às doenças do tecido conjuntivo, a pneumonia de hipersensibilidade e outras doenças do interstício em que se destacam, por exemplo, as doenças relacionadas com o ambiente, a ocupação ou relacionado com fármacos. Para nós fazermos um diagnóstico de uma doença do interstício pulmonar, o principal foco é tentarmos encontrar a causa e para isto é preciso fazermos uma investigação clínica muito sistematizada e depois integrarmos com dados morfológicos, quer da TAC, quer da anatomia patológica, para conseguirmos chegar a um diagnóstico. Porque reparem, por exemplo, podemos ter um padrão de pneumonia intersticial usual, o IP, na fibrose pulmonar idiopática, ou seja, uma pneumonia sem causa identificada, mas podemos encontrar o mesmo padrão morfológico numa conectivite, como é o caso da artrite reumatoide, ou na pneumonia de hipersensibilidade, ou numa exposição ambiental ou ocupacional, como é o caso da asbestose. Portanto, aqui o foco de procurar a causa, o papel do clínico, é muito importante. Sabemos que as doenças autoimunes podem ter envolvimento intersticial variável de acordo com a doença subjacente, claro, mas que pode andar na ordem dos 40% a 50% e que pode ser a forma de apresentação dessa conectivite em quase 20% dos casos. As doenças de interstício pulmonar têm uma história natural muito variável, têm um tempo de progressão variável e podemos ver aqui a posição relativa das doenças do tecido conjuntivo, nomeadamente em relação à fibrose pulmonar idiopática, que tem muito pior prognóstico. Mas se é verdade que a fibrose pulmonar idiopática é a doença que, por definição, tem um fenótipo progressivo, ou seja, esta doença é invariavelmente progride, apesar da terapêutica instituída, a verdade é que nós sabemos que metade das outras doenças também têm a potencialidade de progredir e chamamos-las de fibrose pulmonar progressiva. Vemos aqui nesta imagem que, com este sombreado, a proporção estimada pela grande maioria dos autores de doenças podem progredir. E vemos aqui nas doenças autoimunes um maior sombreado, por exemplo, para a artrite reumatoide
e para a esclerose sistémica. E é importante nós identificarmos estas doenças porquê? Porque acresce maior mortalidade. Portanto, estes doentes que morrem mais têm uma mortalidade equivalente, ou quase equivalente, à da fibrose pulmonar idiopática. Existem várias definições para a fibrose pulmonar progressiva. Trago-vos estas que foram preconizadas pelas sociedades americana e europeia respiratórias e foi publicada em 2022, esta definição, que considera a fibrose pulmonar progressiva se houver no último ano agravamento clínico, fisiológico e ou radiológico, o que nos alerta logo aqui a necessidade de mantermos uma monitorização e uma vigilância destes doentes. Por outro lado, o prognóstico da doença intersticial nas doenças autoimunes já tem vindo a ser profundamente debatida. E se olharmos aqui para o exemplo da esclerose sistémica, vemos que, muito embora a sobrevida destes doentes tenha vindo a aumentar ao longo do tempo, a verdade é que as causas de morte mudaram aqui. E reparem, olhando para este gráfico, vemos que na década de 70 a fibrose pulmonar era causa de morte em 5% dos doentes e na década de 90 passou a ser na ordem dos 30%. Se olharmos para este registro alemão da esclerose sistémica, vemos que a doença intersticial pulmonar é uma manifestação pulmonar, é mais prevalente, ocorre em 50% dos doentes, e vemos que acresce, de facto, mortalidade. Olhando aqui para este gráfico, vemos que existe uma diferença estatisticamente significativa nos doentes que têm envolvimento intersticial e naqueles que não têm. E o mesmo para a artrite reumatoide e para o envolvimento intersticial pulmonar. Reparem que um doente que tenha envolvimento intersticial pulmonar de uma artrite reumatoide, se olharmos tem uma sobrevida mediana que ronda aos 8 anos, e se olharmos para as principais causas de morte, vemos que são aqui lideradas pelas causas respiratórias, maioritariamente pelas doenças do intestino, em 57,7%, e se olharmos para as neoplasias, que também são uma importante causa de morte, em 70% dos casos, a morte por neoplasia é por cancro de pulmão. Para além do mau prognóstico, as doenças do intestino nas conectivites são, de facto, muito prevalentes. Saliento aqui a esclerose sistémica, as miopatias inflamatórias, a doença mista de tecido conjuntivo, mas também nas outras, na artrite reumatoide, no Sjögren e no lúpus, também é possível encontrarmos envolvimento intersticial pulmonar. Envolvimento intersticial pulmonar que não é igual para todas as doenças do conectivo. Se olharmos para esta imagem, vemos subtipos morfológicos de doença intersticial pulmonar, em que, para a grande maioria das doenças do tecido conjuntivo, vemos que a mais frequente é a NSIP, ou seja, a pneumonia intersticial não específica, exceto a artrite reumatoide, em que é o IP, ou seja, a pneumonia intersticial usual. Mas temos outros padrões, nomeadamente a LIP, que é a pneumonia intersticial linfocítica, que surge, que é rara, mas surge mais frequentemente no Sjögren, ou a OP, que é a pneumonia organizativa, que surge mais frequentemente nas miopatias inflamatórias. E todo este discurso que eu estou a ter é importante, porque não é só importante nós identificarmos a doença do intestino, mas também qual é que é o seu subtipo. Porquê? Porque a resposta ao tratamento e o prognóstico e a sua história natural vai ser diferente de acordo com este subtipo deste subtipo morfológico. Estamos a falar aqui do IP, NSIP, OP, LIP. Isto, para quem não está familiarizado com as doenças do intestino pulmonar, parece que estamos aqui a falar de uma sopa de letras, mas eu vou tentar aqui simplificar esta apresentação, definindo aqui os principais cenários clínicos. Então, aqui dentro dos cenários clínicos principais, temos aquele em que a doença autoimune ainda não está diagnosticada e há o aparecimento em primeira mão de uma doença intersticial pulmonar, e que normalmente é o pneumologista que contacta com este doente. Por outro lado, temos uma doença do conectivo identificada e só ao mesmo tempo, ou no curso da sua evolução, aparece então a doença intersticial pulmonar, e habitualmente aqui é o internista que lida com estes documentos. Ou então temos aquelas doenças que não são idiopáticas, têm algumas características autoimunes, com envolvimento intersticial pulmonar, mas que não configuram os critérios necessários para se fazer um diagnóstico de uma conectivopatia. São chamadas IPAF, ou seja, pneumonia intersticial com características autoimunes, que estão aqui neste documento, desde o documento da TSRS de 2015, em que foram criados alguns critérios de foro clínico, serológico e morfológico, de forma a todos falarmos dentro da mesma linguagem. Então, nos doentes em que têm uma doença
doença do tecido conjuntivo identificada, ou seja, é o internista que está a ver estes doentes. Sabemos que o envolvimento intersticial é prevalente, sabemos que tem mau prognóstico, temos que identificar precocemente para podermos mudar a história natural destes doentes e, portanto, interessa-nos identificar aqueles doentes que têm um elevado risco para vir a desenvolver doença intersticial pulmonar. E, portanto, quais são os fatores de risco para este desenvolvimento? Não sabemos porque é que alguns doentes desenvolvem doença intersticial pulmonar ou doença progressiva e outros não, mas estão identificados critérios demográficos, clínicos e sorológicos que nos indicam que naquela conectividade é mais provável que venham a desenvolver a doença intersticial, como por exemplo na artrite reumatoide, a idade avançada, o sexo masculino, a maior duração da doença, o tabagismo, a presença de fator reumatoide e de um título elevado de anti-CCP, de parâmetros inflamatórios elevados, por exemplo, na esclerose sistémica, o subtipo difuso, a presença do anti-SCL70 e a ausência do anticorpo anticentrone, entre outros. Portanto, existem vários fatores de risco que nos alertam para o maior risco do aparecimento da doença autoimune. Embora isto seja um tópico que ainda não é perfeitamente consensual, começam a surgir agora algumas recomendações que nos orientam relativamente à nossa atuação perante doentes que tenham uma doença autoimune identificada, na tentativa de tentarmos precocemente a doença intersticial pulmonar, mesmo na ausência de sintomas. Se tivermos sintomas e sinais, obviamente teremos que investigar. No caso de haver fatores de risco acrescido para o desenvolvimento de doença intersticial pulmonar, é importante fazermos testes de screening, digamos assim, que incluem ataque de alta resolução, ataque torácica e a função respiratória. E estas são as recomendações do Colégio Americano de Reumatologia e do CHEST, mas também temos recomendações portuguesas que foram publicadas em dezembro de 2023, que foram elaboradas pela Sociedade de Pneumologia, pela Sociedade de Reumatologia e pela Sociedade de Radiologia e Medicina Nuclear. E, basicamente, o que estas recomendações vêm a fazer é avaliar os fatores de risco para o desenvolvimento de doença intersticial pulmonar e, ponderando de acordo com a maior ou menor probabilidade de ocorrência de doença intersticial pulmonar, tentar encontrar um equilíbrio de rastreio, digamos assim, de detecção precoce da doença intersticial pulmonar. E, portanto, para a esclerose sistémica, por exemplo, que é uma doença que tem uma elevada prevalência de doença intersticial pulmonar e tem um elevado risco de comportamento progressivo, todos os doentes, na altura do diagnóstico da esclerose sistémica, devem fazer exames para tentar detectar precocemente este envolvimento intersticial pulmonar, exames estes que incluem, para além da avaliação clínica, a função respiratória, pelo menos com espirometria e difusão, a prova da marcha e, obviamente, à cabeça, a tomografia computadorizada do tórax. E depois, de acordo com o risco, os fatores de risco encontrados, estabelecer uma estratégia de monitorização que deve ser feita pelo menos até os primeiros 5 anos de doença, que é o período em que existe maior risco de ocorrência desta manifestação pulmonar, a par também da realização da ecocardiografia anual, dado o elevado risco também do envolvimento vascular com hipertensão pulmonar. Nas miopatias inflamatórias, que também é uma doença em que é uma conectivite em que muito frequentemente surgem envolvimento intersticial pulmonar, todos os doentes, para além da avaliação clínica, devem fazer radiografia de tórax ou naqueles com fatores de risco identificados, faz-se logo ataque de alta resolução e as provas de função respiratória, para além da espirometria e da difusão, devem incluir a avaliação das pressões máximas musculares para avaliar envolvimento muscular concomitante, caso haja. E depois a monitorização, mais uma vez, de acordo com a estratificação de risco, considerando os fatores de risco encontrados naquele doente. Na artrite reumatoide, para todos os doentes, a avaliação clínica, radiografia, função respiratória e, de acordo com o risco, avançar logo para ataque de alta resolução e depois estratificar a monitorização de acordo com o mesmo. Doença mista do tecido conjuntivo, a evidência é muito mais baixa, muito embora nós saibamos que o envolvimento intersticial é bastante frequente, mas aqui a evidência é menos robusta. De qualquer forma, a recomendação é para que todos os doentes com doença mista do tecido conjuntivo façam, para além da avaliação clínica, a função respiratória e ataque de alta resolução e depois, de acordo com os fatores de risco encontrados e com os fenótipos, definir qual é que é a estratégia de monitorização subsequente. Para o Sjögren, a mesma metodologia, para o lúpus, a mesma metodologia, que considera sempre a apresentação clínica, a avaliação funcional respiratória e depois a identificação dos fatores de risco
para a progressão da doença e para a identificação da doença. É claro que não nos podemos esquecer neste algoritmo diagnóstico que as doenças autoimunes têm uma característica interessante, que é a razoável frequência do envolvimento multicompartimental. O que é que isto quer dizer? Que os doentes não envolvem sempre apenas um compartimento torácico, ou seja, não há só envolvimento intersticial, mas podem ter envolvimento simultâneo de outros compartimentos, nomeadamente as vias aéreas, doença pleural, dos músculos respiratórios ou doença vascular com hipertensão pulmonar. Como é o caso, por exemplo, da esclerose sistémica, que pode ter um envolvimento intersticial e, em simultâneo, hipertensão pulmonar, ou, por exemplo, da artrite reumatoide, para além do envolvimento intersticial, pode ter, por exemplo, o envolvimento das vias aéreas, com bronquiectasias. E, portanto, é desta conjugação dos vários compartimentos que nós também nos auxiliamos no diagnóstico das manifestações torácicas. De qualquer forma, se nós não conseguirmos identificar fatores de risco elevados para a ocorrência de doença intersticial pulmonar, não devemos não descurar de todo a nossa avaliação clínica, que ela é fundamental sempre na avaliação de todos os doentes. E, portanto, valorizar sintomas respiratórios, nomeadamente a tosse, a dispneia, o cansaço, que é um sintoma altamente inespecífico e frequente nos doentes com doenças autoimunes e que nós muitas vezes atribuímos ao descondicionamento, à idade, à artrite, à anemia, enfim, encontramos sempre N fatores para justificar isto. Não esquecer no potencial envolvimento respiratório, considerar a dispneia, o refluxo gastroesofágico, porque as microaspirações podem dar lesão pulmonar, e depois a clínica, não esquecer o hipocretismo digital, muito embora seja mais frequente nos doentes com fibrose pulmonar idiopática, pode ocorrer também na artrite reumatoide, na esclerose sistémica, no Sjögren, pode ocorrer nas doenças do conjuntivo e tem uma elevada sensibilidade para a detecção de doença intersticial pulmonar, sobretudo se associados às crepitações. Eu não sei se conseguem ouvir o som. Vos quero recordar este som porque ouvirmos as crepitações, sobretudo se associado ao hipocretismo digital, são sinais clínicos que têm uma elevada sensibilidade para a detecção de doença intersticial pulmonar. Portanto, só com isto, obriga-nos a fazer uma investigação mais profunda. Claro que depois de chegada a esta parte em que temos a avaliação clínica, temos uma avaliação funcional respiratória, temos uma avaliação morfológica, portanto, alta resolução, o consenso, e isto é publicado em todas as recomendações nos últimos 20 anos, é a reunião multidisciplinar. Reunião multidisciplinar esta que inclui pneumologistas, radiologistas, patologistas, internistas, e o objetivo é percebermos se esta doença intersticial pulmonar é secundária à doença autoimune ou se, por seu lado, pode ter outra causa, nomeadamente infecções, toxicidade por fármacos, exposição ambiental e ocupacional, o tabaco e por aí fora. E, portanto, é nestas reuniões que nós vamos tentar identificar se com os dados que temos já existe diagnóstico ou se precisamos de metodologias mais invasivas. Por outro lado, o outro cenário é o pneumologista que mais frequentemente se depara, que é o doente que aparece primariamente com envolvimento intersticial pulmonar, ainda sem uma doença do tecido conjuntivo identificada. E aqui nós, pneumologistas, temos sempre que nos lembrarmos que em 20% dos casos esta pode ser a primeira manifestação da doença autoimune e, portanto, devemos começar, como em todas as doenças, por uma história clínica, uma história médica cuidada. E aqui a Chess Foundation ajudou-nos com este questionário muito pormenorizado, que não nos deixar nenhum tópico de fora, em que nós podemos entregar aos doentes e que eles preenchem com o tempo, em que nós conseguimos detectar sintomas pulmonares e extrapulmonares, se o doente fuma, alguma vez fumou, outras drogas, qual é que é a história familiar, qual é que é a exposição ambiental e ocupacional, qual é que fármacos é que o doente está a fazer ou se já fez, enfim, N questões que têm que ser consideradas sempre no algoritmo diagnóstico das doenças do interstício pulmonar. E aqui chama a atenção para a história medicamentosa, que é transversal para todos os órgãos e sistemas, e aqui para o pulmão não é exceção, em que fármacos muito frequentes, como por exemplo o metotrexato, as estatinas, macrólides, a nitrofurantoína, enfim, N fármacos que podem dar toxicidade pulmonar e que nós devemos investigar, e que existe este site online, que é o Pneumotox, em que nós podemos pôr lá o fármaco e ele dá-nos
as publicações que nos relata a sua associação a doenças intersticiais pulmonares. Depois, é necessário fazermos testes básicos, para além do exame físico, análises de sangue, radiografia e TACs e de função respiratória. E no exame físico, para nós pneumologistas, lembrarmos que existem sintomas e sinais extrapulmonares que temos que investigar, sobretudo se tivermos à nossa frente uma mulher jovem, não fumadora, porque pode de facto ser uma primeira manifestação de uma doença autoimune. Exames laboratoriais que incluem um estudo serológico abrangente. Isto deve ser feito na investigação de todas as doenças intersticiais pulmonares, independentemente de haver ou não manifestações sistémicas e, obviamente, depois têm que ser interpretadas à luz do contexto global. Na imagiologia, falamos de radiografia, mas a radiografia serve sobretudo para avaliar manifestações extra-intersticiais pulmonares, ou seja, ver se existe envolvimento pleural, infecções, porque, na verdade, a sua sensibilidade é muito baixa versus a tomografia computadorizada. E vejam aqui, nesta imagem, nesta radiografia, em que nos parece praticamente normal, mas se olharmos para a TAC, vemos aqui que existem, assinalados por esta seta, umas alterações em vidro de espelho que nos mostram que já existe envolvimento intersticial incipiente. Portanto, a radiografia, ao mostrar-nos alterações, nomeadamente lesões em favo de mel, bronquiectasia, extração, reticulação, vidro despelido, consolidações ou nódulos, vai-nos confirmar a presença de uma doença intersticial pulmonar. Da sua conjugação conseguimos identificar os padrões morfológicos, peço desculpa, e a sua extensão, e até o envolvimento de outros compartimentos. Desculpa. Estes são os principais padrões morfológicos que podemos encontrar nas conectivites, que são a pneumonia intersticial usual, que foi aquele padrão que vos mostrei no início, que é muito associada à fibrose pulmonar idiopática, em que vemos aqui estas lesões em favo de mel com uma distribuição subpleural e basal, com pouco vidro despelido e uma distribuição heterogénea. Temos aqui no meio a pneumonia intersticial não específica, que tem estas alterações em vidro despelido, com uma distribuição peribroncovascular, que muitas vezes poupa uma zona subpleural. E reparem que, enquanto este primeiro padrão, a UIP, é mais frequente na artrite reumatoide, este padrão, a NSIP, é mais frequente em todas as outras doenças do tecido conjuntivo. E temos também a pneumonia organizativa, com estas consolidações, com broncograma aéreo, e que às vezes podem ter aqui um sinal do atolo, podemos ver aqui nesta imagem, que surgem sobretudo nas miopatias inflamatórias. Trago-vos aqui um exemplo desta artrite reumatoide, num homem de 63 anos com o padrão UIP, portanto estas imagens fazem lembrar o favo de mel, e aqui na imagem assinalada pelo B, as bronquiectasias de tração. Esta é a TAC de uma mulher de 38 anos com uma esclerose sistémica e com padrão de NSIP, ou seja, pneumonia intersticial não específica, com este vidro despelido basal e que poupa, tem aqui assinalado pelas setas esta poupança subpleural, que é muito específica, muito típico. Este padrão de pneumonia organizativa numa mulher de 30 anos com uma poliomiosite, em que temos estas consolidações, algumas com broncograma aéreo, outras, umas consolidações nodulares que têm este reforço mais denso na sua periferia, que é o tal sinal do atolo, que não é patognomónico, mas é muito característico da pneumonia organizativa. Uma pneumonia da comunidade, numa doente de 33 anos com lúpus. Esta LIP, pneumonia intersticial linfocítica, que se manifesta com estas imagens quísticas, e aqui surgiu numa mulher de 34 anos com Sjögren, mas isto é muito mais raro. E depois, dou-vos aqui alguns tópicos que ajudam a distinguir as pneumonias intersticiais associadas às doenças do conjuntivo das idiopáticas, porque elas, na maioria dos casos, não são dissociáveis, mas há alguns sinaizinhos que nos podem ajudar. Nomeadamente este, o sinal do favo de mel exuberante, ou seja, quando existe favo de mel em mais de 70% das lesões de fibrose, ou o sinal do lobo superior da face anterior, que é quando há este atingimento intersticial nesta localização, ou o straight edge sign, quando há esta demarcação entre o pulmão-são e o pulmão com envolvimento intersticial pulmonar, o four corner sign, ou seja, quando há envolvimento de 4 cantos nos andares superiores e inferiores pelas alterações intersticiais, ou o sinal da fibrose tipo ilha, em que há ilhas de manifestações de lesões intersticiais pulmonares, ou quando existem padrões combinados, por exemplo, da NSIP e IOP.
Claro que eu não sou radiologista, eu não dispenso de um radiologista torácico e todos os casos são discutidos sempre em reunião multidisciplinar, em que é um radiologista que nos ajuda a encontrar todos estes sinais e estas alterações que vos estive agora a falar. Na função respiratória, falo-vos da importância de fazermos pelo menos a difusão e a espirometria. Estas alterações ajudam, este exame ajuda-nos a detectar a doença pulmonar, muito embora sejam menos sensíveis do que a TAC de alta resolução. Às vezes temos doentes com função respiratória normal, mas que já têm alterações incipientes na TAC. De qualquer forma, é uma forma de nós detectarmos precocemente a doença. Ajuda-nos a definir a natureza do processo fisiopatológico. O que é que eu quero dizer com isto? As manifestações não se revelam todas da mesma forma do ponto de vista funcional. Por exemplo, uma fibrose pulmonar tem uma determinada manifestação na função respiratória que é diferente das bronquiectasias. Ajuda-nos a estratificar a gravidade da doença e depois monitorizar a própria doença. Então, o parâmetro mais sensível para definir o atingimento do interstício pulmonar é a difusão do monóxido de carbono, é o primeiro parâmetro a estar atingido. Às vezes está atingido ainda antes de haver a alteração dos volumes pulmonares e, dentro dos padrões que nós podemos encontrar, entre o restritivo e o obstrutivo, o padrão restritivo é aquele mais frequentemente associado à fibrose pulmonar, em que vemos uma redução da capacidade vital forçada e uma diminuição da capacidade pulmonar total. De qualquer forma, a forma de apresentação é muito diferente e este quadro extenso, basicamente aquilo que nos diz é que nós temos que interpretar a função no contexto clínico e na imagem, porque nós podemos ter, por exemplo, um doente com uma fibrose pulmonar, em que temos um defeito restritivo, em que temos uma marcação, uma diminuição muito marcada da difusão, e isso pode ser porque o doente também é fumador e tem um enfisema associado, ou pode ser simplesmente porque tem uma doença vascular com hipertensão pulmonar e é, por exemplo, um doente com uma esclerose sistémica. E, portanto, temos que conjugar as alterações funcionais com o padrão morfofuncional. Temos outros exames para avaliar os doentes, nomeadamente a prova da marcha de 6 minutos, que é um exame, é um teste de exercício submáximo que nos ajuda a avaliar a capacidade funcional do doente, ajuda-nos a monitorizar a resposta ao tratamento e a identificar o prognóstico, porque nos diz o que é que o doente consegue andar em 6 minutos, dá-nos a sua capacidade funcional e permite-nos também monitorizar a saturação de oxigênio com o exercício. Outro exame que não é tão falado, é a prova, mas é que é fundamental, é a prova de esforço cardiorrespiratória e que difere da prova de esforço cardíaca clássica porque, para além de avaliar a resposta cardíaca e cardiovascular ao exercício, permite-nos avaliar o consumo e a produção, o consumo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono e analisar os volumes de gás e de ar que são mobilizados durante o exercício e, desta forma, perceber o contributo do sistema não só cardíaco, mas também respiratório e muscular e percebermos exatamente qual é que é o fator limitativo ao exercício. E pegando no exemplo do doente com cansaço, sabemos se o doente se cansa porque é um fator limitativo respiratório, se é cardíaco ou se é muscular. Sabemos se o doente se cansa porque não faz exercício, se é porque é obeso, se é porque tem uma doença respiratória, se é porque tem uma doença cardíaca. Estes exames, quer a TAC, quer a função respiratória, ajudam-nos a identificar a doença, mas também a estratificar a gravidade. E trago-vos aqui o exemplo clássico da esclerose sistémica, em que, com base na extensão da TAC, na extensão do envolvimento intersticial, sendo menor que 20% de doença limitada ou mais de 20% doença extensa, conseguimos identificar doença extensa e doença limitada e complementar esta informação com a função respiratória, a capacidade vital forçada, sobretudo naqueles casos em que não conseguimos determinar com exatidão qual é que é a extensão na TAC, e isto tem implicação prognóstica, ou seja, os doentes com doença extensa têm uma probabilidade de mortalidade 3 vezes superior aos doentes com doença limitada. Outros marcadores ou outros scores que nos ajudam a estratificar a gravidade, e trago-vos aqui o ILD-GAP, também consideram a função respiratória. Reparem que estão aqui no P a fisiologia, com a capacidade vital forçada e a difusão, mas consideram também a idade do doente, o sexo e o subtipo de doença intersticial pulmonar, onde podemos ver aqui a conectivite. Pronto, mas neste algoritmo diagnóstico, quando temos este estudo não invasivo que culmina na TAC e na função respiratória, é a altura de fazermos a discussão multidisciplinar e perceber se com o que temos conseguimos chegar a um diagnóstico ou se precisamos de considerar métodos mais invasivos, nomeadamente a broncofibroscopia
com o lavado broncoalveolar, para fazer a análise celular do lavado e o estudo microbiológico e citológico, ou se, em casos mais raros, é necessário avançar para biópsias pulmonares, que raramente são necessárias no caso do envolvimento intersticial pelas doenças do conectivo, mas que podem ser necessárias para fazer diagnóstico diferencial com outras situações, nomeadamente neoplasias ou outras doenças do interstício, e para isso podemos fazer biópsias pulmonares por várias metodologias, por biópsias transbrônquicas clássicas, biópsia cirúrgica e agora uma metodologia mais recente, menos invasiva que a cirurgia, são as criobiópsias, que são feitas por broncofibroscopia. Depois de chegarmos a um diagnóstico, chega a altura de tratar, e neste tratamento, mais uma vez, é feito em sede, a decisão terapêutica é feita em sede de reunião multidisciplinar, porque interessa não só tratar o pulmão, mas tratar a doença sistémica, e portanto tem que haver aqui uma discussão entre o pneumologista e o internista acerca dos melhores fármacos a escolher. Até porque o tratamento não é nada linear, nós sabemos, é um desafio de facto tratar estes doentes, nós sabemos que existe uma enorme heterogeneidade do comportamento das doenças do interstício associadas às doenças autoimunes. Por outro lado, a evidência científica é muito baixa, temos alguns estudos, e mesmo assim são poucos, alguns estudos randomizados e controlados na esclerose sistémica, e basicamente o que se faz é uma extrapolação desses estudos, ou então de estudos observacionais ou de case reports para as outras doenças autoimunes, e portanto aqui a decisão multidisciplinar é fundamental, tendo sendo como objetivo global prevenirmos a progressão da doença. Portanto, não podemos almejar aqui a cura da doença, porque são poucos os casos em que nós conseguimos melhorar ou regredir, mas pelo menos evitar a progressão da doença intersticial pulmonar. E depois é um desafio, porque existem doenças em que nós optamos por não tratar. Porquê? Porque são doenças incipientes, estáveis, em que o risco de estar a fazer fármacos que são potencialmente tóxicos é superior e, portanto, mais vale monitorizarmos periodicamente o doente e avaliarmos periodicamente qual é que é o risco da progressão da doença. Portanto, temos sempre que ter em consideração a gravidade da doença e isso avalia-se tendo em conta critérios clínicos, funcionais respiratórios e morfológicos, que é a imagem, ter em atenção o potencial da reversibilidade da doença, a própria duração da doença de conectivo e depois, obviamente, fatores individuais relacionados com o doente, nomeadamente a idade, comorbilidades e as próprias preferências do doente. Estes são os principais fármacos que usamos no tratamento do envolvimento intersticial pulmonar, em que vemos aqui os dois primeiros que são antifibróticos, o nintedanib e a pirfenidona, e depois fármacos imunossupressores, dos quais destaco aqui o micofenolato, a ciclofosfamida, o rituximab, o tocilizumab, também a azathioprina, que usamos muito e que não está aqui neste quadro. Ora bem, apesar da pouca evidência que existe, temos recomendações que foram publicadas pela Sociedade Americana de Reumatologia e pelo CHES, foram publicadas em 2024, em que consideram a terapêutica de primeira linha os preferidos e os opcionais nas várias doenças do conectivo. Aqui à cabeça o micofenolato mortil. Claro que temos de ter em consideração sempre a conjugação com as manifestações sistémicas